O Fabrício Barreto é engenheiro agrônomo, empresário, fundador e diretor da Doce Bela Frutas, atleta amador de triatlon e ciclismo. Não é isso aí, Fabrício? É isso aí. Então, a gente vai ter esses dois. Vou passar para a Tamires para ela mesma se apresentar. Muito boa noite. Obrigada mais uma vez a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez e com esses dois feras aqui, que sem dúvida trazem muito incentivos não só nas suas redes sociais, pela posição em que eles têm, em que eles se encontram como profissionais, mas também, né, a gente vivendo no dia a dia e convivendo com... Eu convivo muito com o Fabrício, conheço o Dr. Tanguy aí dos trabalhos de alguns anos já que eu venho acompanhando. Então, realmente são muito incentivadores. Esse tema é muito oportuno para o momento de estresse que os empresários vivem e nós, contadores, principalmente nessa semana, né, Carla? Então, última semana no imposto de renda. Exato. Então, assim, esse tema é um tema muito oportuno. Primeiro que para nós é um marco, onde a gente traz um tema diferente dos temas técnicos que nós sempre trazíamos, né, Carla? E é um tema que vocês vão assistir e vão ver o quão importante ele é para a nossa jornada enquanto empresário, enquanto pais e mães, enquanto cidadãos, né? Pessoas que precisam primeiramente cuidar da saúde para depois cuidar dos seus filhos e da sua vida profissional como um todo. Bom, é um prazer, obrigada a todos mais uma vez, obrigada aos nossos convidados. É uma honra, como eu disse, mais uma vez estar aqui e principalmente estar aqui com vocês. Hoje mais cedo eu tive com o Fabrício, fazendo um pouco, explanando um pouco dessa nossa vida, da questão da prioridade que nós damos à saúde ou da prioridade que nós damos ao trabalho. E eu fiz um desabafo para ele, um relato do que realmente é prioridade para mim, porque a gente não aguenta a pressão do trabalho e acaba optando por responder as questões do trabalho e não respondendo as questões de saúde que estão gritando na vida da gente, no corpo da gente e por aí vai. Eu contei para ele que eu sempre acabo optando por responder as necessidades do trabalho e deixo as necessidades do corpo para serem resolvidas depois. Então esse é o maior desafio, é equilibrar tudo isso. E aí nós gostaríamos que vocês contassem um pouco de como fazer isso, né? Eu só queria roubar a cena que eu disse para ela nesse momento aí, que equilíbrio para mim é a arte de saber chutar o balde. Eu tenho que chutar para perto, não pode chutar para muito longe, mas... Equilibrar o chute também. Exatamente, entendeu? Então tem que saber equilibrar isso aí para botar os pezinhos nos lugares certos. Olha só, uma das coisas que eu mais admiro na profissão de vocês é o planejamento. E aí por isso que a gente vai começar. O que saúde tem a ver com contabilidade? Tudo. Tudo. E muitas vezes a gente programa o nosso CNPJ. Só que a gente esquece o nosso CPF. Isso aí. E tudo é questão de planejamento. Planejamento. Eu vou dizer para vocês como é que começou a minha história. Eu sou ortopedista. Eu quero saber. Eu sou ortopedista, sou médico. Primeiro eu falo que eu fiz medicina, que foram 6 anos, depois fiz ortopedia, mais 3 anos, depois mais 1 ano de cirurgia de coluna. Eu falo que eu sou um sniper, eu sou um atirador de elite. Quando eu entro, é para fazer cirurgia. E a gente não pode errar. 1 milímetro para lá, você acerta o nervo. A coluna é bem técnica. Então eu falo, a gente tem as 3 maiores cirurgias na parte médica, são de crânio, de coração e de coluna. Não que os outros possam errar, mas nesses 3 aspectos, 1 milímetro faz diferença. E aí, eu como um sniper, sempre achava que eu soubesse muito de saúde. Era dezembro de 2005, meu pai trabalhava na Vale do Rio Doce, com 55 anos de idade, todos os exames normais. A gente estava assistindo final Corinthians e Inter. Opa, gostei disso aí. Foi. Corinthians deve ter ganho. Ganhou. Corinthians foi campeão aquele ano. E uma coisa, a gente estava aqui igual, aqui com essa tábua de frios, tomando uma cervejinha, e meu pai virou para mim e falou, meu filho, rapaz, estou com a dor no peito, não estou me sentindo bem. Falei, mãe, pega o aparelho de pressão. Pegou o aparelho de pressão e estava 22/16. Ou seja, meu pai estava infartando na minha frente. Eu trabalhava no Santa Mônica, eu tinha medicação dentro da maleta. E aí, exordiu embaixo da língua e correndo para o Santa Rita. Ele morava no centro de Vitória, correndo para o hospital. Chegamos lá, o médico falou, realmente seu pai estava tendo um infarto grande. Se você não estivesse na frente, você provavelmente não teria mais o seu pai. E aí, meu pai fez 4 stents, 4 pontos de safena, está vivo até hoje, graças a Deus. Aquilo me acendeu uma luz. Eu falei, poxa, será que o que eu estou fazendo, o que eu estou entregando para o meu cliente, é realmente a medicina que eu prometi? E aí, essa luz realmente, eu comecei a estudar aquilo dali e me deparei com um estudo canadense, chamado Estudo Lalonde, de 1974,
que é o que faz uma pessoa viver mais e melhor. Praticamente 60% são hábitos de vida, são seus hábitos, como você come, atividade física que você pratica, sono, toda a parte de emoção, como que você se relaciona com seus colegas de trabalho, se você tem alguma espiritualidade, alguma religião que possa te dar um suporte, um apoio em relação a isso. E aí, 20% genética. Ou seja, se meu pai infartou com 55, eu tinha chance de infartar com 55. 20% de chance. Não, 20 não. 20% é o que faz você viver mais ou melhor. Ah, ok. 60% é estilo de vida. E o 20% é genética. genética. Calma que nós vamos chegar lá onde que você quer. Que é a parte contábil. 20% é genética. Então, se eu somar estilo de vida mais genética, o nome disso é chamado epigenética, que é o seu estilo de vida com a sua genética. É responsável por 80% da sua longevidade ou qualidade de vida. Entendi. 15% são os fatores ambientais. Então, a pandemia é um fator ambiental. 15%. Sim, todos o pó preto que a gente cheira, todos os agrotóxicos da área. Você sabia que o Brasil hoje é o país que mais consome agrotóxico no mundo? Ah, mas também é um dos maiores produtores, mas consome agrotóxico, a gente tem que saber isso daí. Tá perto da gente. Todos os corantes, estabilizantes, acidulantes que estão presentes nos alimentos. Então, isso, 15%. Cuidados médicos, sobrou quanto? 5%. Qualquer coisa que um médico te prescreva de medicamento, de exame, de cirurgia, responde a 5% da sua longevidade ou qualidade de vida. Ou seja, se ele não impactar os seus hábitos de vida, o hábito de vida é 12 vezes mais impactante do que qualquer cuidado médico. Nossa. E aí, eu me pus a procurar cada vez mais. E aí fui fazer uma pós-graduação em nutrição e fisiologia do exercício, depois fiz uma pós em terapia de sono, ainda faltava algo, aí depois fiz pós-graduação em psiquiatria e saúde mental, aí fiz coach, hipnose, PNL, para poder tentar entender 360 graus. Também. Só que uma coisa que me chamou mais atenção foi quando eu fiz um MBA em gestão empresarial, que eu vi que a gente planeja tudo na vida, como os contadores fazem muito bem. É uma planilha, um planejamento contábil. Sim. Não é assim, esse mês eu vou emitir tanto. Não, eu venho tentando equilibrar, como o Fabrício falou, equilibrar essa balança durante o ano para que eu pague imposto de forma adequada. O que acontece é que nós não planejamos a nossa saúde. O nosso bem maior não é planejado. As pessoas planejam tudo. Planejam a compra de um carro, planejam a aposentadoria, planejam o número de filhos. Tem gente, Tamires, que planeja até a morte. Sabe, quando eu morrer... A gente planeja a morte. Sim, quando eu morrer, eu quero ser enterrado em tal lugar, com tal música, eu quero Meu filho vai ter um seguro de tanto. Um seguro de tanto. Sim, a gente planeja a morte. Sim, mas você mesmo falou. Sim. E você planeja a sua saúde? Deveria. A maioria das pessoas não planeja. Tanguy, é interessante isso aí que você citou o caso do teu pai. E eu sou o exemplo ao contrário de uma pessoa que não infartou por causa de um check-up. Né? Eu completei 50 anos em 2020 e uma fase áurea da minha vida, eu nunca vinha me sentindo tão forte, nunca vinha me... Tão bem, né? Meu exame de esteira deu 140% acima do esperado para um indivíduo saudável da minha idade, mas o meu cardiologista, Juliano, lá de Linhares, Fabrício, como você tem histórico familiar, meu pai tem 3 estantes, e você faz esporte de alto rendimento, eu vou pedir um exame que normalmente não se pede. Aí, achou uma placa, eu optei por fazer cateterismo, coloquei o stent. Mas aí a gente vem, né? Aí, voltando também na área contábil, no planejamento, lá atrás, por causa de uma foto, que foi uma dor que eu senti de me sentir obeso lá com 20 e poucos anos, eu fiz a pergunta assim, poxa, aonde eu quero estar com 40 anos? Aonde eu quero estar com 50 anos? Com 60, com 70, com 80, né? Em termos de saúde, você está falando. Planejou a vida, né? Em termos saudáveis. Aí vindo para a contabilidade, assim, é como se você planejasse a sua depreciação, né? Porque, gostei dessa. Porque dentro de uma empresa você tem equipamento que deprecia com 5 anos, equipamento que deprecia com 10, acho que não sei se tem mais, né? Tem com 25. E tem uns de depreciação acelerada. E tem umas aceleradas. No caso aí tem alguns seres humanos que estão depreciando aceleradamente. Nós vamos criar um termo agora aqui que não é depreciação contábil,
é depreciação saudável. Então é a gente se planejar para ter uma depreciação saudável. E assim, vem uma pergunta para vocês então. A gente começa a envelhecer a partir de quantos anos, Fabrício? No dia que nasce, né? Não. Aí é que vai entrar, vamos entrar em outro termo contábil, Nossa, eu então. fiquei preocupada agora. Vamos lá, contabilmente. Se a pessoa todo mês, ela ganha 5 mil e ela gasta 2.500 para viver. Ela está ganhando ou está perdendo? Ela ganha 5 mil. Gasta 2.500. Ok. Ela está ganhando ou perdendo no final das contas? Tá sobrando. Tá sobrando, ela tá ganhando. Tá ganhando. Tá ganhando. Se Isso é ela souber matemática. investir, então... Sim, se você chegar com uma criança de 10 anos, você deixou ela lá parada, só comendo, bebendo, dormindo, você volta daqui 1 ano. Ela cresceu ou diminuiu? Cresceu, gente. Então você não pode dizer que ela está envelhecendo. Não. Ela Você tá crescendo. Você entendeu? Certo. Quando é que a gente começa a ganhar 5 e gastar 5.200? Quando a gente para de crescer. Quando? Não, qual idade? Idade? Ai, gente, depois pergunta Ah, difícil. 30? 18 anos. 30. Pô, as coisas pioraram depois do 30 mesmo. Olha só o que vocês vão ver o que eu estou te dizendo. Olha só, vamos falar em macho e fêmea, vamos esquecer filho e É filha. interessante que essa mudança de chave minha foi exatamente com 30 Sim, anos. A minha né? também. Olha só para vocês terem noção. Se você for pesquisar isso, até perguntar para os médicos, eles vão falar, sim, mas você leu isso aonde? Não tem isso escrito em lugar nenhum. Mas a maioria dos atletas, para quando? Atleta de elite. 30, 35 anos. Entre 30 e 40 anos. Exatamente, E nessa para fase. por quê? Diminui o rendimento. Começou o rendimento físico. Você entendeu? Começa a quebrar Não é por dinheiro. porque se operar fosse por dinheiro, não. O Neymar já tinha aposentado há 10 anos atrás. Sim. Ele ganha 300 milhões de reais ano. Entendeu? Então a gente está falando em rendimento físico. O Usain Bolt, o maior corredor de todos os tempos, parou com 31 anos com uma lesão na coxa. Sim. Michael Phelps, o maior nadador de todos os tempos, parou com 28. Então a gente começa a envelhecer. Eu estava te falando de filho e filha, porque nós começamos a ter uma capacidade reprodutiva a partir dos 15 anos de idade. A menina, ela menstrua por volta dos 12, 13, mas ela não fechou o estirão de crescimento. Ela começa a crescer. A partir dos 15 anos, a grande maioria das meninas está apta a procriar. Ok. As nossas avós eram assim. As avós, bisavós, eram com 15, 16 anos que elas tinham que casar. Se chegasse com 18 anos, já ficou para E eram mães na verdade. para titia. É. E o machinho, o menino, ele também tem capacidade procriativa a partir dos 15 anos de idade. E aí, a partir dessa fase, então, por exemplo, o macho, ele vai ter quantos filhotes com quantas fêmeas ele procriar. A fêmea vai ter um filhote por ano, às vezes 2, às vezes perdeu. E a gente vai. Isso vai até que idade? Por volta dos 30 e poucos. 30 anos. A partir dos 30, nós somos machos velhos e fêmeas velhas. E a natureza não precisa mais da gente. Porque isso fecha o ciclo da vida. Sendo que, a partir daí, vai vir um macho novo e uma fêmea nova substituir o nosso lugar. Que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. E como que a natureza descarta a gente? Fechando os nossos hormônios. Entendi. Você entendeu? Eu tava falando isso com o Fabrício vindo no carro. Nossa, que notícia é a vida, triste. é a vida. Não, O mas é a homem- vida, né? A gente o nasce, homem cresce, adoece, morre. começa a diminuir os hormônios antes da mulher. A gente começa a ter a andropausa, que a gente quase não ouve falar da andropausa. O homem começa a ter andropausa por volta dos 30 e 35 anos de idade. Eu tenho 46 anos, eu já faço reposição desde os 34. Tem 12 anos. De todos os órgãos do homem, qual é o que tem o maior número de receptores de testosterona? Não faço ideia. Nem eu. Nem eu. Eu não vou nem arriscar para não falar besteira. Todo mundo Eu não vou nem pensa, né? Todo arriscar. mundo pensa Eu que até pensei isso aqui, mas eu não vou arriscar Todo para não mundo falar fala, Nós não besteira. podemos falar devido ao horário. Mas não, é o coração. É o coração. Então, uma das principais causas de infarto no homem é déficit de testosterona. E provavelmente o meu pai teve esse infarto isso. por déficit de testosterona. Sim. Então eu já faço essa reposição já há 14 anos. Só que a gente entendia que a testosterona, o único objetivo da testosterona era a parte sexual. Tanto é que a gente falava, não. Não, e quem tem é- muita gente que ainda pensa Sim, nisso, quem né? é responsável pela parte de testosterona é o urologista. O urologista ele fica louco quando um ortopedista prescreve testosterona para um paciente. Sim. Só que nós temos que entender o seguinte, quais são as 3 doenças mais frequentes depois dos 40 anos de idade? No homem? Não, em qualquer pessoa, homem e mulher, as 3 doenças mais frequentes. Diabetes. Primeira, em número, hipertensão arterial Ok, sistêmica, hipertensão. pressão alta. Pressão alta. Segunda, Ana, diabetes não tá nesse não, ciclo, não, diabetes não gente? está entre as 3. Gente, sério?
Deve ser alguma coisa ligada, sei lá, artrite, artrose, osteoporose. Osteoartrite, osteoartrite, desgaste das articulações. Então a gente começa a ter um desgaste da articulação. E a terceira infrequência? Coração, não? Não. Não faço ideia. Câncer. Não, câncer está longe. Sério, gente? Depressão, não? Não. Não. Sarcopenia. Que isso, Que gente? isso? Eu nem Que sabia isso, nunca, gente. É a terceira doença e vocês não conhecem. sabe. Não. Você sabe, Fabrício, que A é gente só sarcopenia? sabe termos contábeis. Gente, mas é a terceira doença mais frequente. Sarques vem do grego carne, penia, pobreza. A gente começa a ter perda muscular. O menino, Fabrício já entendeu de cara atleta, já pegou ali, já pegou. Sim, aí olha só, a gente começa a ter perda muscular. Eu não comecei a envelhecer a partir dos 30, só que eu começo a perceber a partir dos 40. Eu venho com o carro acelerando, pã, chegou aos 30 eu parei de acelerar, o carro para aqui? Não, ele tem inércia. Continua, né? E ele vai, pã, aí você chegou aos 40 e fala, rapaz, piorou, hein? E aí aos 50, pã, piorou mais ainda? Então me responde, Tamires, se 30 é a metade, qual que seria o nosso período final aqui na Terra? 60, né? Nós não fomos programados para viver mais de 60 anos aqui na Terra. Coitada da Previdência Tá? agora. Por isso que a gente sofre. Olha lá, nós não fomos programados. Aí vamos entrar um pouquinho, só para vocês terem Historicamente, noção. as pessoas morriam com 60 Isso. anos. Que 60? Em 1801, gente, há 220 anos atrás, a expectativa de vida brasileira era 35 anos. Verdade. 35, Dom Pedro I, que era o imperador, que tinha todo o recurso de medicina da época, todo o dinheiro que precisasse, morreu com 36 anos de tuberculose. E aí o que acontece? O século XIX foi o século da higiene. Nós aprendemos a lavar a mão, tomar banho, escovar os dentes. Cólera, não sei o que, aquela porra lá toda, né? As cóleras, as doenças todas. Nós saímos de 35 e fomos para 45 em 1901. A expectativa de vida do brasileiro em 1901 era 45 anos de idade. Eu já era para ter morrido, Fabrício? Acho Sim. que... Eu com vocês duas, certeza, vocês eu são sou mais velha que novas. você. Mas Não, eu sou mais velha que você e mais velha que Tamires. Não sei se eu sou mais velha que Fabrício. E aí, Mas que os dois eu sou. o que acontece? O século XX foi o século da medicina. Foi o século que Da revolução, se inventaram todos os exames, os remédios, todas as cirurgias. Nós saímos de 45, a expectativa de vida, para 75. Em 2001, a expectativa de vida do brasileiro era 75. Hoje é 76,9 anos. Tá? E aí o que acontece? O século XXI, gente, é chamado o século da mudança comportamental. Que é aí que a gente fala da qualidade, né? Ou você muda o seu comportamento, ou você é carta fora do baralho. E aí qual é o Em todos grande... os aspectos. Né? Em todos os aspectos. E aí vamos lá para a parte contábil. Quantos anos que a gente era programado para viver? 35. Não, 60. 60. Precisava de aposentadoria? Nada. Não, porque morria antes. Morria antes. Precisava de previdência privada? Não, morria antes. Nada. Precisava de plano de saúde? Não. Então se abriram novos mercados, né? Sim, vários mercados. E eu vou ter que ter esse planejamento porque a semana passada morreu a mulher mais velha do mundo. 119 anos. Ela faria agora em junho... Eu estava num lugar que não tinha internet, eu não vi essa notícia. Ela faria agora 120 anos. 120, uma japonesa. E o que ela disse pra gente? Se eu cheguei, vocês também podem chegar. E aí é que entra todo o conceito de planejamento. Não, Por quê, Carlinha? Não, na realidade é assim, a gente, claro, todos os profissionais, não só nós, né? Sim. Fabrício é empresário, você não deixa de ser empresário, é um empresário da saúde. Ela fez gestão empresarial, tá preocupado com isso. E aí, assim, a gente sempre se preocupa muito, Tanguy, e você está trazendo vários conteúdos, levantando várias situações muito importantes, porque a gente se preocupa primeiro com o que está à nossa frente, que é, eu preciso, e isso não é hipocrisia, quando o médico fala assim, você tem que parar um pouco, mas peraí, como que você fez, doutor, para você chegar onde você chegou? Eu virei noite, fiz plantão, não sei quantos hospitais, né? Mas a gente sabe que chega um momento da vida que você quer qualidade de vida. Para ter qualidade de vida, você precisa ter recurso financeiro. Para ter recurso financeiro, se você não nasceu rico, se você não nasceu rico, se você não ganhou na Mega Sena, você tem que trabalhar. Para você trabalhar com qualidade, a gente consegue fazer. Reinaldo está aqui, que é conselheiro amigo nosso aqui. Estou fazendo imposto de renda, ouvindo a live e tomando vinho. E aí, isso é bom ou é ruim para a saúde? O Hércules, que é coordenador da UVV ali, falou assim, e aí, malho 12 horas por dia, não sei. Às 12 horas do dia ele faz cross. Faz crossfit. E ele convida o Walter Leno, ainda que está dando desculpa que está fazendo imposto de renda, não pode ir. Aí, quer dizer, as pessoas pensam muito assim, é só academia, é só crossfit, mas na verdade é muito além disso, né? Então, esse planejamento que você falou para a nossa qualidade de vida é algo que faz com que a gente comece a abrir mão de algumas coisas que a gente vê como prioridade.
E eu tô levantando isso porque a gente, quando é novo, Tanguy, e a gente passou por isso, eu sou mais velha, não sei se mais velha que o Fabrício, mas pelo menos que vocês dois eu sou, a gente viveu uma época muito louca e a gente aproveitava muito a vida. Virava à noite, eu quantas vezes eu saí da empresa do meu pai, ia pro rock, chegava às 6 horas da manhã, ou até na faculdade, tomava banho e ia trabalhar. Trabalhava normalmente. E trabalhava normalmente, linda e maravilhosa, né? Como se nada tivesse acontecido e à noite ia pra faculdade. Hoje eu não consigo fazer isso mais, né? Eu até consigo virar à noite. O rendimento... Passou dos 30, né? Não, dos 30, passou dos 30, mas assim, eu consigo virar à noite, beber, mas à noite a gente não raciocina mais, assim, daquele jeito. E a gente tem uma vida realmente acelerada, todos nós hoje. Não é só o contador, não é só o médico. A gente, no geral, as pessoas estão com ritmo de vida acelerado, Tanguy. E acho que esse tema ele foi muito propício quando a Tamires propôs. Pô, a gente podia trazer alguém para falar de você se exercitar, e o Fabrício é empresário, e trazer uma pessoa especialista da área médica para dizer. E ninguém melhor que você nesse momento, porque você tem uma família linda, trabalha pra caramba, escreveu um livro com a sua esposa, que também é da área médica. E assim, a gente é amigo, a gente se conhece, a gente vê como a gente curte, mas ao mesmo tempo você também tem aquele cuidado, você também sabe até onde você pode ir. Esse momento de até onde a gente pode ir, existe uma regra matematicamente, porque é difícil você planejar a vida, né? Então a vida pega a gente de surpresa em muitos momentos e a gente fica tão preocupado com coisas tão pequenas, igual você falou do seu pai, você está vendo um jogo. Se você não estivesse ali, Sim. né? Não daria tempo. Né? Então, assim, é isso. Como é que a gente faz? Não existe fórmula nem segredo. Mas a gente está vendo vários comentários aqui. O que você acha importante, Tanguy, num primeiro momento, para quem está abaixo dos 30, que está vivendo aquela vida maneira, que é rock, não tem preocupação com nada, não está preocupado, às vezes, nem em casar, nem em constituir família, aquele que já constituiu, que está depois dos 30, e aquele que já chegou a uma fase que os filhos já estão criados na faculdade. Eu acho que a gente tem 3 momentos, né? Você tem aquele antes de você constituir família, quando você constitui e quando você encaminha os seus filhos, que vão constituir as famílias dele. Acho que os nossos 3 grandes momentos são esses. Sim. E eu... ouvi uma geriatra falar há pouco tempo atrás com a minha mãe o seguinte: todo mundo vai envelhecer. O que nós médicos queremos é dar qualidade de vida no seu envelhecimento. Que você envelheça melhor com qualidade de vida. Que é o que eu acho que a gente precisa um pouquinho de atenção, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso também. Eu sei que você tem seus a gente vai passar para eles, mas assim, eu acho que a gente queria que você falasse um pouco disso, que é esse momento, né? Então, esse momento da gente jovem, né, que você está com todo vapor, eu também, apesar do meu tamanho, eu joguei basquete. Eu fui profissional da Escola Técnica Federal, viajei o Brasil inteiro, de ônibus na época, jogando, representando, depois fui Saldanha, fui para tênis clube. E sempre atuei muito jogando. A estatura média era mais baixa. A estatura média do basquete. Armadora, eu era armadora. É isso aí, eu era armadora. E aí treinava e tal. Aí chega uma hora que você não consegue mais fazer naquela, porque você tem que ter 2, 3, 4 empregos, né? Aí depois você passa essa fase, aí você já cria uma instabilidade e fala, putz, agora eu já quero ir só pra musculação. Eu acho que tem 2 fatores, né? Complementando isso que a Carla falou, né? Eu acho que um é a disposição física que você tem e mental, muitas vezes, de falar, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso ir na festa, porque meus colegas estão indo, mas eu preciso trabalhar também, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque com 30 eu quero estar estabilizado. E a história do 30 é meio que uma pressão social. Para quem vem de famílias tradicionais, por exemplo, eu e Carla, nós viemos de famílias tradicionais. Tradicionais que ela quer dizer, conservadoras que pegam no pé. Conservadoras. Né? Você tem que você tem uma idade para casar. Só sai de casa quando só sai de casa quando casa, é isso aí. Exatamente. Você tem uma idade para namorar, você tem uma idade para casar, você tem uma idade para ter filho, e com 30 anos você tem que estar muito bem. Nada de errado pode ter acontecido na sua vida até ali. Então eu acho que existe um aspecto social e que isso desencadeia numa questão psicológica que faz com que a gente tenha um nível de aceleramento muito maior para trabalhar, para conquistar, para se divertir. E quando você chega no 30, você se esbarra num fator físico, que é a diminuição dessa velocidade, que é cientificamente provado. Só que você ganha experiência, né? Sim. Como diz o Romário, parceiro, quem corre é a bola. Isso aí. Você entendeu? Aí você começa a correr menos e fazer mais o relacionamento. Isso. Você também entende, talvez você não precisava ter corrido atrás da bola tanto quanto você correu. Você poderia ter feito de uma forma diferente. Então, assim... Não, o advogado, amigo nosso, botou assim... então, vou ter mais qualidade de vida quando casar. Aí a Milza escreveu, você vai piorar. Se engana não, vai dar ruim, ela colocou. Mas tem um detalhe nisso aí tudo, é que após os 30, o amadurecimento, e depois de ter brigado por isso tudo aí, é esperado também
que você tenha conseguido formar a equipe, né? Aí entra a questão do empreendedorismo, né? Porque fala-se muito assim, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para nada, só tenho tempo para a empresa, só tenho tempo para o meu trabalho. Mas com o passar do tempo, com gestão, né? Com formação de equipe, com todo esse trabalho aqui, com planejamento, que você tenha lá na tua equipe conquistas que não sejam só suas, que sejam conquistas coletivas, para a formação de um time, faz com que você não precise ser escravo do seu trabalho. Então, e isso provavelmente vai acontecer após os 30 ou os 35. Eu acho que é objetivo de vida também, sabe, Fabrício? Então não é Por isso questão, que eu queria que você falasse não é questão de dizer assim que eu vou desacelerar. Eu me sinto muito mais acelerado hoje nos meus negócios com 51 anos do que com 30 anos. Que é uma questão de experiência. Só que não de disposição. Numa outra pegada. Só que com um monte de gente boa trabalhando comigo. Sim. Né? Com outros objetivos. Lá nos 30 anos eu jogava nas 11 posições. Batia escanteio e corria pra cabeça. Aí não sobrava tempo para nada. Hoje sobra. Antes E eu tenho mais massa muscular hoje, do que antes, com 51 anos, do que quando a minha primeira consulta que eu fiz com o nutricionista, quando eu tinha 32 anos. Eu tenho mais massa muscular hoje também. E ó, falando em massa sem muscular... reposição hormonal. Nós vamos repor você. Só trabalhar. Precisamos repor. Ou seja, você vai ficar melhor ainda. Vai melhorar ainda. Deus é pai, hein? Acho que ele vai ganhar um cliente hoje, né? Raquel, olha aí, você tá vendo o que o doutor Tanguy tá propondo. Mas essa coisa aí da gente falar até em relação à massa muscular, tá, Fabrício? Só pra você ter noção. Então a gente falou que a gente começa a perder massa muscular por volta dos 40 anos, tá? A gente começa a perder 1% de massa muscular ao ano, até os 60. Isso se eu não fizer atividade física, isso se eu não fizer uma reposição hormonal, se eu não tiver um sono adequado, se eu não tiver equilibrado os elos da saúde. A partir dos 60 anos, gente, a gente começa a perder 2% ao ano. 2% ao ano. Ou seja, um homem normal até 60 anos, vou jogar a bola para o pessoal de contabilidade, perdeu quantos por cento de massa muscular? Ai, gente, não faço conta na HP. Não, é 1% ao ano. Isso tá certo. Com 60 anos, 60%. 60% da sua massa muscular. Aí depois de 60 ele perde 2%. 2%. Depreciação Com acelerada. 70 ele já perdeu. E aí, gente, olha o que acontece. A perda de massa muscular é o principal fator que faz você perder o equilíbrio, faz você não conseguir levantar de uma cadeira. Sim. E aí a pergunta que eu faço muito para os meus clientes lá no consultório, que é como um soco no queixo, mais ou menos um upper. Quem você escolheu para empurrar sua cadeira de roda? Quem vai te colocar no sol, né? Quem vai te colocar no sol? Gostei quem vai te levar no banheiro? Sim. E aí vem a grande pergunta, você sabe por quê? Porque a gente está de frente por uma geração que é totalmente diferente da nossa. Sim. Totalmente diferente. Sem fidelidade. Eu falo isso, você sabia? Então... não coloque. Enquanto você puder levantar sozinho de uma cadeira, ir no banheiro, enquanto você puder ir sozinho, comer o seu pãozinho com manteiga, ótimo. Faça. Quando você começar a não conseguir, infelizmente você vai parar numa casa de repouso, que antigamente chamava de asilo. Que é muito comum, diga-se de passagem, eu quero fazer uma palhinha, né? O Virgílio está colocando aqui, na hora que os filhos chegam, piora um pouquinho mais. Piora um pouquinho mais. É porque, na realidade, o Augusto falou que depois que casar piora, vai postergar o casamento. E o Virgílio falou que vai piorar quando vier os filhos. Na realidade, é assim, essa questão de prioridade, do que fazer, de massa muscular, a gente realmente, você falou uma coisa muito importante, a gente se preocupa pouco. A gente não planeja a nossa saúde, nem a mental, Tanguy, e nem a física. Por quê? Né? Porque a gente deixa se levar pelos momentos. Eu acho que a gente tem medo da inutilidade. Não. Você sabe por quê, eu vou te falar porque no meu caso, eu não planejo porque realmente eu acho que... Eu sempre achei que eu ia morrer com 65. Sim. Porque a minha família, a família da minha mãe morre muito cedo, né? Sim, e do meu pai também. Se for parar na cadeira de roda. Vamos lá. Eu acho natural, porque no mundo inteiro é assim, na Europa, nos Estados Unidos, você ir para um lar de idosos. Sim. Eu acho normal. Se eu for parar na cadeira de rodas, coitado de quem vai me empurrar, porque eu sou 220, eu vou querer ir muito rápido, entendeu? Então, assim, até na cadeira de rodas. Então, vou só apertar o botãozinho. Mas eu acho que essa qualidade de vida que a gente quer quando a gente envelhecer, e a gente tem uma longevidade maior, com qualidade, porque não adianta também, Tanguy, você viver 100 anos capenga, com Alzheimer, na cama, entrevado. Na verdade, também não adianta. Eu acho que a gente tem que se conscientizar, eu estava falando com o Fabrício vindo para cá, que é natural. Toda coisa que tem vida, eu tô falando coisa porque nós é só ser humano, eu tava falando com o Fabrício vindo pra cá. Ela nasce, ela cresce, ela adoece e ela morre.
Né? Ciclo da vida. É o ciclo da vida, isso aí. E o Tanguy falou isso com outras palavras aqui, mas falou a mesma coisa. Essa a nossa visão. A gente nasce, cresce, adoece. Casa, você esqueceu, casa. É porque o casar não é adoecer, né? Então, assim... por isso que eu já casei 3 vezes. Estou mudando de doença, mas ela tá lá, entendeu? Então, estou mudando de paciente, mas ela tá lá. Então, o que eu acho que a gente precisa... assim como o Fabrício falou da questão do planejamento, eu já tive 42 funcionários. Vou dizer, uma loucura, né? Eu entrava na empresa às 6 horas da manhã, levava minha filha, esquecia ela na creche, depois dava aula na faculdade, 2 faculdades ao mesmo tempo. Só nós sabemos realmente a história de cada um. Você tem, eu tenho certeza da sua, né? A da Tamires eu tenho certeza, do Fabrício eu não conheço, mas vou conhecer um pouquinho hoje. E a gente sabe como você vai escolhendo isso, aquilo. A nossa vida é assim, feita de escolhas, né? E nesse momento que você está em crescimento, você quer viver intensamente e obter intensamente o que a vida lhe proporciona, sem pensar à frente. Essa é a realidade de todo mundo. Com certeza foi a sua, com certeza foi a do Fabrício, a da Tamires, né? O que eu acho que a gente precisa, e eu acho que está mudando muito, Tanguy, até pensando na juventude mesmo, a gente tem ido em muito congresso, e na medicina nem imagino, deve ser muito mais, mas na área de contabilidade, muito mais profunda essa discussão. Acabei de vir de um evento agora no Piauí, que a discussão é essa, um novo profissional, um novo mercado, qualidade de vida. Quando eu fechei a minha empresa do jeito que era, você é louca, né? Porque se faturar X por ano, vai faturar muito menos, vai trabalhar sozinha, mas eu hoje faço academia, eu tenho aula de dança, eu viajo quando eu quero, eu me sinto muito melhor, eu tenho mais qualidade de vida, eu tenho mais amigos, consigo ir numa boda de prata, num pleno meio de semana, né, de amigos. Então, eu acho que é isso, são escolhas. Escolhas não podem ser imputadas a terceiros, Tanguy, que é isso muito o nosso mal. Né? E isso acaba prejudicando a nossa saúde. Com certeza o Fabrício fez uma opção. Você viu que ele falou, eu me achava obeso. Então ele não imputou para ninguém. Por causa do trabalho ele era obeso. Não, ele era obeso porque ele era obeso. Né? Mas ele viu o que ele precisava, então ele se cuidou. Eu vi a foto dele quando as meninas mandaram lá no... Como é que chama aquele esporte lá que você faz? Do teatro, correndo. Aliás, foi difícil achar uma foto para propagar a live, porque ele só tinha foto se exercitando. Não, gente, era de tua roupa apertadinha, entendeu? Pô, manda uma foto normal, gente. Aí vem a esposa dele e fala, ó, quanto ao casamento, eu quero fazer uma retificação. A cada dia me inspiro para ser melhor pelo exemplo de perseverança e dedicação que tem a todos os dias. Eita, ó, Raquel. Mas é isso, eu acho que é o objetivo. A gente tem fases na nossa vida e que são fases que, por que não fazer aquilo também? Sim. Mas num determinado momento, e você deu a dica aí pra gente, vamos ter atenção para alguns pontos. Carlinhos, olha só, em relação à saúde, por que a gente está dizendo? Como que você planeja a aposentadoria? Você não tem aposentadoria, você não tem nada e você vai ter aposentadoria. Isso. Sempre você pega o A e o estado B, o desejado. Por que você planeja a compra de um carro? Você não tem, você planeja a compra dele. Isso. Qual é o problema todo da saúde? Você tem 100%. E você não imagina que você vai... Ninguém aceita que você vai perder. Aqui no momento que você vai perder. Só que quando você começa a perder, às vezes você já está doente, igual meu pai, e você já infartou. Eu não sei se vocês lembram, tinha um cara que era assessor do Bolsonaro, chamava Bebiano. O Bebiano, ele teve um infarto. Ele tinha 56 anos de idade, na frente do filhinho dele de 3 anos, e morreu, o Bebiano. Nossa. Ou seja, ele era, quantos anos? Desculpa, 56 anos, ele era o super-ministro do Bolsonaro. Ele era um braço direito. A gente esquece, mas vocês entram lá e entram depois para você ver o Bebiano. Então o grande problema é que a gente não planeja a saúde. E a gente quer que na escola, os nossos filhos aprendam inglês. Porque eles precisam se comunicar com o mundo, né? Mas não a saúde. A gente quer que os nossos filhos aprendam educação financeira. É importante? É importante. E aí eu pergunto para as pessoas, qual é a fórmula de força? Força é igual massa vezes aceleração. Joia! Legal. E a fórmula da alimentação? Eu vou perguntar para vocês agora. O que acontece é o seguinte, nós temos que escolher alimentos pelo menos 5 vezes por dia. Ok. E vocês vão ver que a gente não sabe. Quais são os 3 macronutrientes de qualquer alimento? 3 macronutrientes. Elementos químicos? Elementos de constituição que a gente tem. Pegou pro nosso lado. Carboidrato, sais minerais. Carboidrato, não. Sal mineral é micronutriente. Carboidrato, proteína, ajuda Fabrício, que ele já acertou 2. Gente, a gente não sabe, não. Não é. Gordura. Vamos lá então, só para vocês terem noção. Carboidrato, proteína e gordura. Por que são macronutrientes? Porque a gente precisa em gramas. Ok. Quais são os micronutrientes? Ele já acertou um, sais minerais. E o outro? Açúcar.
Não, açúcar é carboidrato. Ah, é? Tá. Não, gente. Eu sei débito e crédito e imposto de renda. Além dos minerais. Além dos minerais? É. Vitaminas. Vitaminas. sim. Vitaminas. Então vamos lá. Vitaminas e Essa aula sais tá minerais. muito difícil, cara. Mas olha só. Essa aula tá difícil. Ela é Eu tô começando a difícil. entender que eu tô precisando de Vamos coisa lá. pra poder melhorar Ela é minha difícil, mente. mas ela é básica, é isso que eu tô te falando. Sim. Eu perguntei uma coisa básica. É como se eu perguntasse pra você conhece a nota de R$100, de 50, de 20? Se eu virar pra você, Tamires, me dá aí, no seu bolso direito você tem todas as notas de real. Me dá R$72. Você enfia a mão no bolso, toma de 50, ou de 20 ou de 2. Sim, mas no bolso de cá, você tem ien, dinheiro chinês. Tira R$72 para mim. Aí você olha, rapaz, eu não sei. Escolhe aí para mim. É isso que a gente faz a maioria das vezes. Eu levo para o nutricionista, para o nutrólogo, para quem quiser for, escolher a dieta para mim. É Tem verdade. a ver, eu não Tangui, sei. tem a ver a qualidade no trabalho, que é a qualidade no trabalho, qualidade de vida, tem a desempenho. ver o desempenho. Tem realmente a ver com a alimentação? Total. Fabrício pode ir. Fabrício, você como atleta, empreendedor, você mudou sua alimentação? Total. Conta um Hoje, pouco aí pra gente como é que você saiu questão daquela é o seguinte, questão que você se achava. Primeiro eu tenho a sorte de, além de ter uma grande esposa, dela ser nutricionista. Olha aí. Ah, meu Deus, eu Ela não mandou entendi dar tchau tudo. aqui pra proteína e gordura. Mas a grande questão não é você seguir uma dieta, é você ter bons hábitos alimentares. Isso. Ou seja, não é comer muito nem... Não é questão de comer muito ou pouco, porque se eu tenho uma demanda alta, também eu vou precisar comer muito. Mas é você saber escolher o teu alimento. Essa questão que ele falou da proteína, do carboidrato, dos sais minerais, nós vamos falar mais assim em termos de proteína e carboidrato, que é o que mexe mesmo, né? De você saber... eu vou comer um ovo com batata doce, por exemplo, né? Então, quer dizer, você pegou a proteína, pegou o carboidrato. No meio disso aí veio sais minerais, veio vitaminas e tal. Então, e essa questão da alimentação, e aí eu vou até fazer uma brincadeirazinha aqui com o álcool, né? A questão do hábito alimentar, eu apesar de fazer esporte de alto rendimento, eu gosto da bebida alcoólica, mas pouco. Te relaxa? Me relaxa. Mas é bom. Eu bebo com certa frequência, mas sempre hoje, né? Lá Se nos eu for no Tanguinho, lá ele nos perguntar, 30 qual a sua não. frequência de álcool socialmente? Lá- O problema é que eu tenho evento social todo dia. Antes dos 30 era bastante, mas hoje, Hoje é menos. é aquela questão de assim, de uma ou duas long necks, uma taça, no máximo 2 de vinho, não todo dia, mas com certa frequência. E me faz bem, porque aí vem o equilíbrio, né? Então, assim, às vezes melhora o sono, uma uma pequena dose de álcool. Então, eu não sou radical, eu acho que a questão não é você ser radical. Quando eu vejo que você pessoas mudou, Fabrício? Quando que você mudou para... Você foi atleta porque você viu a necessidade de ter o exercício. Você foi atleta porque você sentiu que você poderia infartar e você tomou a sua ação preventiva. Ou você foi atleta para ter uma distração de toda daquela coisa do trabalhar, do empreender, de ter muita gente ao seu redor, muita coisa. O que te fez levar? Na verdade, isso foi acontecendo. Eu tive a sorte de, na infância, meu pai incentivar muito o esporte. Mas eu fazia hipismo, né? Fui criado na roça. Mas com 30 anos, eu me incomodei muito com uma foto. E a partir daquela foto, e na época a gente só via foto assim, um mês depois. Né? Impressa, né? A gente ia lá, exatamente. E não tinha Photoshop, né? Porque esse é o Kodak. grande problema hoje. Naquela foto eu tava com uma papada grande, assim, ó, bem grandona. Cara, aquilo me incomodou tanto. Eu falei, não é possível. E aí eu tinha um tio, meu padrinho, inclusive, que na época tinha a idade que eu tenho hoje, que eu com 29 anos, para fazer 30, e ele com 50, ele era muito mais forte do que eu. Há 20 anos atrás, 20 Tinha anos mais atrás. disposição? Você acha que tem a ver disposição? Tem. Melhora tudo na vida, Carla. Não, porque tem gente... Não, eu, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se alguém tá assistindo aí e me conhece, eu tenho super disposição, gente. Na boa. Tenho super disposição. Mas assim, eu tenho certeza que melhora muita coisa na vida. Mas assim, por que eu tô te perguntando? Alguém tá assistindo e vai assistir depois, que vai ficar no YouTube? É óbvio que melhora. Não é assim não, porque eu conheço muita gente que tá cansada todo dia.
e que só reclama, mas come tudo que não pode, exageradamente, mas reclama. Ai, meu joelho está doendo. Ai, não sei o que está dando. Ai, tem enxaqueca. Ai, não sei o que. E ai, mas eu estou trabalhando demais. Mas assim, entra às 8 e sai às 18, né? Mas assim, é aquele negócio. Você precisa ter A vida é um peso, né? A vida é um peso. Mas Por isso que eu estou te assim, perguntando, que momento que você decidiu? Você falou que foi levando. Não, a decisão foi exatamente nos 30 anos, com o incômodo, com o exemplo do meu tio, e por ter começado a fazer ciclismo na época, que também veio por essa influência tem 20 desse anos, tio, né? eu estava com 30. E assim, a gente tem que pensar nisso como um todo. Pensar assim, não é só o esporte, não é só a alimentação, não é só dormir bem. As coisas, elas vão acontecendo. E aí você acaba entrando num mundo que hoje eu acordo mais cedo no sábado e no domingo. É verdade. Para ir treinar os meus treinos longos do que eu já acordo durante a semana, que já é cedo. Ou seja, é um hábito, né? É um hábito. E aí você começa a ter também uma relação social em torno disso. Então é importante você achar também uma coisa que você goste. Porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de, às vezes, fazer uma academia, fazer um exercício, porque faz simplesmente, vou fazer para emagrecer. Vou fazer porque tem que fazer. Não, tem que procurar algo que goste, tem que procurar desenvolver, que isso não seja uma obrigação, mas que seja um passatempo. Tem gente que gosta de andar de bicicleta, saudável, a gente gosta de andar de seja um hobby, stand-up, né? tem gente que gosta o de... meu esporte amador hoje, que eu levo muito a sério, é o meu grande hobby. E aí, os efeitos colaterais são ótimos, né? E você tá com a cara boa mesmo, né? Obrigado, tá com a cara boa, né? Eu acho assim, né, que o que move a gente para isso são duas questões. Primeiro, acho que o sonho que você tem de realizar algo. Né? O trabalho, o volume, o excesso, a busca é você querer realizar e conquistar algo. Né? Isso também vale para as conquistas pessoais, que seja ele um título acadêmico, uma boa colocação na profissão, um bem material, uma casa, um carro, ou um sonho de ser alguma coisa. O Fabrício queria ser triatleta, né? Eu tenho o sonho de, por exemplo, competir com hipismo, né? E aí eu acho que o sonho te move a fazer isso, mas o desequilíbrio disso, do trabalho, com o excesso de algumas coisas, podem romper ou podem te paralisar a conquista disso. E eu acho que o mais difícil de você equilibrar isso em algum momento é quando você é obrigado a interromper isso por alguns excessos que você cometeu. Então, hoje, o que me pesa muito, e eu acho que vale a pena falar isso por um momento, é eu ter cometido excessos de trabalho no decorrer desse processo por desejar conquistar coisas que talvez não eram necessárias naquele momento, poderiam ser materiais ou não, e aí você não presta atenção no aspecto saúde. Então hoje, por exemplo, eu tenho 34 anos, eu tenho 2 hérnias de disco gravíssimas, que eu sinto dores 24 horas por dia, e que eu tive que interromper algo que eu queria muito. Não é só paciente. Arrumou outro paciente. Não. Então assim, eu acho que... já era pronto. Eu acho assim, eu acho que o que faz a gente mudar, primeiro, é o sonho, é o desejo de conquistar. E se isso não tem um equilíbrio, você é interrompido e é obrigado a rever este processo por uma necessidade que, na verdade, a gente fala, né? Não aprendeu no amor, vai aprender na dor, né? Então, assim, acho que a dor te faz tomar a decisão de mudar, de seguir em frente de uma outra forma. A dor do Fabrício foi não conseguir se enxergar da forma como ele queria. Né? A minha dor é uma dor física, eu não consigo conquistar o que eu quero pela dor que eu sinto. Então, eu acho que essa é a grande chave da mudança. Quando você encontra aquela dor, quando você não vem desde cedo com a consciência que é necessário você cuidar da saúde. Eu venho de um histórico de vida familiar. Ninguém nunca falou isso pra gente. As pessoas ninguém nunca falou isso. Os pais nunca falaram isso pra gente. Sim, mas eles não falaram por quê, Carlinha? Porque eles não viviam muito. Exato. Você viu você falando que você esperava morrer com 65? E então, por exemplo... Na realidade, eu vi isso a minha juventude inteira. Nossa família morre cedo. Seu avô tinha previdência privada? Não. O seu tinha? Não, o meu, por exemplo, eu fui criada num ambiente onde com 60 anos você se aposentava pelo INSS. Não, morria. Não dava nem tempo de ficar aposentado. Não dava tempo de receber. E aí se brincava, eu ouvia os meus avós, meus tios falarem assim, o fulano aposentou agora, tem 3 meses e morreu, nem aproveitou nada do INSS. A gente ouvia isso. Só então eu cresci nesse ambiente. O que acontece, Tamires, é o seguinte, se a gente for entrar no mérito agora saúde, a gente fala saúde e doença, só pra gente ter uma noção. O último censo nacional de saúde, ele mostra aqui, só pra vocês terem noção, hein? Hoje nós temos mais farmácias do que supermercado no Brasil. Isso é assustador, E né? por que isso? Porque a gente está doente. Sim. E aí vamos passar para os índices, então, que a gente tem.
56% da população adulta está acima do peso ou obesa. 56%. Nossa, mas é muito, né? Mais da metade. 46%. Você tá falando Brasil ou mundo? Brasil. É muita coisa. Isso é Censo Nacional de Saúde. Sedentarismo. 46% da população é sedentária. É muita Não coisa. faz o mínimo. Qual é o mínimo? Não pesquisa comigo. 3 vezes por semana. Não faz o mínimo. Sono, gente. 70% da população adulta tem distúrbio de sono. Ou em quantidade ou em qualidade. Quando a gente fala na parte emocional, aí que o problema desgringola todo mesmo. Por quê? Quase 80% ou tem sintomas relacionados à ansiedade e à depressão. E aí a gente diz muito, tá? A nossa grande responsabilidade quando a gente falou em relação a filhos, em relação à próxima geração que vem aí. Um dia, eu falo isso muito nas nossas palestras, eu e a Patrícia. Patrícia, minha esposa, é pediatra de formação, hoje ela trabalha com dermatologia, mas ela também é pediatra. Eu falo que um dia, 2 pais estavam andando com as suas filhas. E eles falaram o seguinte: minhas filhas, cuidado por onde vocês pisam. E elas falaram assim: pai e mãe, cuidado onde vocês pisam. Porque eu sigo os seus passos. Sim. E aí, olha só, eu vou trazer o censo de criança e adolescente. Aí é que você horroriza de vez. Criança e adolescente, nós vamos falar entre 5 e 17 anos. 1 a cada 3 crianças está acima do peso ou obesa. Já a obesidade infantil cresce a passos largos. Sedentarismo, 85% das crianças são sedentárias. Não fazem o mínimo de atividade física. Por quê? Para eles a exigência é 5 vezes por semana. A régua sobe. Eles estão em fase de formação muscular, formação óssea. Então, na parte de sono, gente, 1 a cada 4 crianças já tem distúrbio de sono. Uma coisa que a gente só tinha da meia-idade para frente. Verdade. E olhe lá. Mas as crianças estão nessa estatística. 1 a cada 4 crianças. Gente, eu chegava tão cansado em casa que minha mãe tinha que mandar. Né, eu desmaiava onde fosse. Eu também desmaiava. Eu Hoje desmaiava. não, a criança briga para não dormir. A criança briga para não dormir porque, gente, a gente assistia o quê? Não tinha nada para assistir. E aí... Era mais legal dormir do que ficar ouvindo os Quando a gente fala na parte de controle emocional, aí que acabou. 1 a cada 5 crianças já tem distúrbio de controle emocional relacionado à ansiedade e depressão, que precisa de psicoterapia ou do uso de medicamento. Teve o caso daquela escola, né, que 90% das crianças tiveram um colapso de ansiedade. Foi, em São Paulo, no Recife teve um problema, em São Paulo teve outro. Então, olha só pra gente ter noção, nós estamos frente a uma geração doente. E aí, entra toda a parte de planejamento, Carla. Toda a parte de planejamento. Eu pensei nisso agora. Só que, não tem quando eu brinquei com vocês que a gente não sabe nada sobre alimento? E não sabe mesmo. Não, vocês querem ver? Eu vou perguntar o alimento, vocês vão dizer se tem carboidrato, proteína e gordura. Simples assim. Okay. Ele pode ter um dos 3, ele pode ter nenhum dos 3, ele pode ter 2, pode ter 1. Café. Tem carboidrato, proteína e gordura, tem os 3, não tem nenhum dos 3. Tem gordura. E aí? Café? Café. Vixe. Vocês gostam de café? Adoro. Café é a droga lícita mais consumida em todo o mundo. Tomava 2 garrafas por A diferença dia. do remédio e do veneno é a dose, tá? O máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde são 4 xícaras por dia, 400 miligramas. Nossa, eu tomava 2 garrafas. E aí, café? Carboidrato, proteína ou gordura? Bem, considerando que é no máximo Vamos lá. isso, deve ter gordura, carboidrato. E aí, ajuda, Fabrício? Carboidrato e proteína. Eu acho que ele tem gordura. Nenhum dos 3. Ai, meu Nem Deus carboidrato, do céu. nem proteína, nem gordura. Legal, vamos passar para outro alimento. Leite. Ah, leite tem. Gordura. Gordura. Gordura, E tem? proteína. E proteína? Proteína. Também? E carboidrato? Acho que não. Não? Tem também. Tem? Tem. Tem lactose, né? A lactose é o açúcar do leite? Ele falou isso. Eu não entendo dessa parte, não. Carboidrato tem os 3. A lactose é o açúcar do leite. O leite é um alimento completo. Manga. Manga é gordinha, eu sei que é gordinha. Manga Minha avó falava pra não beber manga com leite. com leite, não pode misturar. Sei. E aí? Carboidrato, proteína e gordura. Mais carboidrato. Gordura. Não, acho E que tem aí? carboidrato e proteína. Carboidrato, proteína, gordura, mais carboidrato. E aí? Eu aposto o quê? Hã? Frutose, né? Mas só carboidrato? Não, mais carboidrato. Mas tem proteína e tem gordura? Tem Gordura tem. proteína. Gordura, acho que não. Eu acho que tem. Não tem gordura, Só não? carboidrato. Só carboidrato. Olha. Significativamente sim. A frutose, como você falou, olha o que acontece. O paciente chega lá e fala o seguinte: doutor, estou fazendo dieta low carb, estou comendo bastante fruta. Será que alguém explicou para ela aquilo? E aí, olha só, vamos lá para mais um. Glúten. O que é o glúten? É um carboidrato, uma proteína, uma gordura? Não é nada disso? Acho que não é nada disso.
Não faço a mínima ideia. Da onde vem o glúten? É uma proteína, né? Da onde vem o glúten? Da proteína? Do trigo, Do é. trigo. Do trigo. Que é proteína. O glúten é uma proteína. É uma proteína. Legal? Modificada, diga-se de passagem. Não, Mutação não, modificada. é ele está modificado. pronto. Do trigo? Não, ele está Nossa. pronto. Vamos lá, vamos pegar uma garrafa de água. É porque ela está pequenininha escrito. Mas Mas tem tem aqui, ó, bicarbonato. Não, eu quero ver aqui, ó. Aqui, ó. Não contém glúten. Não contém glúten. Gente, me diz, não aqui, contém ó, glúten. ó, não contém Eu glúten. vi, não contém glúten. Sim, me diz uma coisa. Eu preciso escrever na garrafa de água que não contém ouro? Não. Algum idiota vai vir procurar ouro aqui? Não vai. Os caras chamam a gente de idiota, cara. Você sabe por quê? Aqui não existe derivado de trigo. Para que eu preciso escrever aqui que não contém glúten? Porque eu... Isso chamar a população de idiota. Você sabe por quê? Porque nós somos ignorantes em termos nutricionais. verdade. Você entendeu? Você não escolhe uma água com menos sódio, por exemplo. No pacote de sal, eu preciso escrever não contém glúten? Eu não preciso. Só que o que acontece? Ele escreve não contém glúten, a pessoa acha, nossa, isso é saudável, né? Infelizmente a legislação é Mas- horrível. mas, porque pô- até uma fruta, se você botar numa sacola e for vender sacolada, fechada, né? Você tem que colocar isso. Mas, Fabrício, o que a gente está dizendo E os é modificados, que... Tanguy? Sim, o problema é que a gente não sabe nem Os o trans. básico. Os trans, eles transgênicos. são ricos, na verdade, em variações. O que eu estou te dizendo, Carlinha, é que é o seguinte, a gente não sabe o básico. Entendi. Não A sabe. gente, não, a E gente não aí, conhece o necessário, o necessário, que a gente o precisava mínimo, conhecer para o viver com uma mínimo, qualidade mínimo de do vida mínimo. mínima. Entendi. Você entendeu? E aí, o que acontece é que eu fico refém das escolhas. E aí é que vem o conceito todo. Eu e a Patrícia, quando as nossas filhas começaram a fazer por volta de 10, 11 anos de idade, elas começaram a se encaixar dentro da estatística mundial. E eu falei, cara, não é possível um pai médico que sabe um monte de coisa, uma mãe médica que sabe um monte de coisa. E as meninas não estão dormindo bem. As meninas estão extremamente insatisfeitas com a aparência delas, com a vida delas. Cansadas. Elas não estão fazendo atividade física, elas já estão começando a comer tudo errado. Aí eu falei, não é possível. E a gente foi procurar um método, alguma coisa que embasasse a gente. E sabe o que acontece? Não existe. Não existe. Não existe um método Não se vende que faça... saúde, né? Não se vende saúde. E aí eu falei, cara, não é possível, Patrícia, a gente tem que fazer alguma coisa. E a gente começou a elencar os 4 elos da saúde, que são alimentação saudável, atividade física regular, Você já está nos dois sono aí, Fabrício. Você já chegou nos dois. Sono. e Também. controle emocional. Aí, tudo certo. vai Também. dar o quarto aí. Brigo muito por Vou isso. perguntar Vamos para lá. Raquel. Até quando eu Vou mando perguntar a pra guia de Raquel. imposto Ela alto, pode ele falar fica- publicamente. Qual dos 4 elos é o mais importante? Os 4. Os 4. Você? Ou quais os mais importantes? Alimentação, atividade física, sono e controle emocional. Qual dos Controle 4 é mais emocional. importante? Tem que andar Controle junto. emocional. Emocional. Controle emocional. O Fabrício falou que é os 4. Não, os 4 são importantes. São mas, quatro. Dos 4, eu acho que o controle emocional te conduz a tudo. porque Sim. na verdade, se eu tenho controle emocional, Mas eu vamos consigo lá. ter um equilíbrio, São né? 4 elos da saúde. Um dia eles perguntaram para É uma mãe. difícil separar. Um dia eles perguntaram para uma mãe, de qual filho que você gosta mais? E ela falou o seguinte, o pequeno até que cresça, o distante até que volte, o doente até que sare. Ou seja, ela gosta dos 3 filhos igual. Só que ela demanda atenção de forma diferente. Tamires, se a pessoa está mal emocionalmente, ela vai achar que o elo emocional é mais importante. Se ela não dorme bem, se ela tem insônia, ela vai falar que é o achar que o sono. sono é mais importante. Se ela está acima do peso, ela vai falar que é a alimentação. Se ela não faz atividade física, e como o Fabrício bem colocou, E isso remete ao equilíbrio. os 4 elos, eles são equilibrados. E toda corrente se rompe no Tipo, seu renda elo causa isso. mais fraco. Pra vocês, né? Toda Pra mim, corrente se rompe no seu Eu tô elo mais aqui, ó. fraco. Não, mas sabe o que é, Tanguy? A gente... Eu entendi. A Paula Antonella falou É. aqui, né? Brincou aqui comigo, né? Falou bem assim, cadê Paula Se a Antonella? se a Carla é no 220, imagina antes. Então, assim, se a Carla é 200 por hora hoje, imagina, tipo assim, quando era mais nova. Na realidade é porque cada pessoa tem um jeito de lidar com as coisas do dia a dia, né? Então, realmente, eu acho que são energias diferentes. Eu não sou obrigada a ter energia sua, nem você a minha. A gente tem um jeito de viver diferente. E eu acho que, assim, humildemente falando, eu acho que a gente tem que sempre buscar algo que nos deixe feliz e nos deixe saudável também, dentro de um equilíbrio, como o Fabrício falou. Então, poxa, você gosta de ir para academia às 6 horas da manhã, acordar às 5h30? É óbvio que não. Gosto de fazer aula de dança, adoro. Rodrigo, meu personal, um beijo, entendeu? Flávio também, na academia, eu gosto de ir lá de manhã, porque eu preciso ir. Não sou obrigada, porque o esporte que eu gosto de fazer, eu não consigo fazer nesse horário, 6 da manhã, que é o horário
que eu gosto de malhar é 6 da manhã. Se fosse para fazer um basquete às 6 da manhã, eu faria, mas eu não tenho como achar isso. Então eu gosto. Então eu vou, aí meu personagem é gente boa, a gente conversa, brinca, o pessoal na academia fica perguntando o que esses dois doidos estão rindo 6 da manhã? Porque, bicho, eu tô de mau humor. Então eu vou, brinco, eu não vou de mau humor, eu vou porque eu quero ir. Mas assim, eu viajo muito a trabalho. Aí, na época da pandemia, ele falava assim pra mim, mas você consegue malhar no hotel? Você tá de saca. Eu vou acordar às 5h30 da manhã no hotel igual uma tarada, botar no chão, pegar a toalha, fazer exercício não sei o quê. Não, mas nem... Bicho, não vou fazer. E aí, mas eu sei que eu deveria. Porque, na realidade, eu deveria estar me mantendo ativa. As escolhas que a gente faz, elas têm que lá na frente serem medidas também. Então, hoje eu vou fazer 50 anos daqui a pouquinho. Um ano e pouquinho, um ano e alguns mesezinhos, né? A gente tem que sempre contar depois Estão preparando já a festa. Então, a festa dos 40, então. Já tô até com a roupa de ir nesse evento. Vai ter bateria de música, Lógico, coisa e tal. ela vai entrar de... Não, e ó, é tipo isso, ó, eu gosto de sair da escola de samba, eu gosto de viajar, eu adoro trabalhar. Essa semana, com todas as situações pessoais que eu tô passando, eu fui lá pro curso do chefe Ari de culinária, que eu adoro cozinhar, você sabe disso, a gente foi vizinho, sabe que eu adoro. Então eu fui lá pro curso do chefe Ari, podia andar pocando, o pessoal fala, não é possível, que ela tá lá no chefe Ari, em Pedra Azul, fazendo curso de culinária. Planejamento, cara. Então assim, eu levei a menina que faz comigo, ela ficou lá. A Milza foi terça-feira, então elas trabalharam o dia inteiro e eu estava lá, dava intervalo, eu abria o notebook, respondia todos os meus e-mails, falava, é planejamento. Mas eu estava fazendo algo que é a segunda paixão minha. Então eu estava bem, muito bem. Eu estava com a consciência 100% tranquila, eu estava me sentindo bem fazendo o que eu gosto, mas eu estava trabalhando. Quando tá bem, a gente produz muito mais, né, Carla? Isso que eu quero dizer. Você está bem, Tanguy, faz parte do nosso dia a dia. E as pessoas às vezes se preocupam com tantas coisas que não fazem bem, que o bem, Fabrício, como você disse, a pessoa deixa de lado, entendeu? Então eu penso assim, eu acho que a gente tem momentos da gente que passa por dificuldade, mas isso não pode ser superior à sua vontade de viver. Não pode te abalar tanto. Não pode te abalar tanto que você fala, não dá. Então, a gente tem momentos ruins, mas eu sou empreendedora. Então, cara, eu brinco, né? As pessoas que trabalham comigo falam, Carla, não pode ir em congresso. Eu volto pro Congresso, ferrou. Cheio de ideia, cheio de coisa. Eu faço 3 esportes, porque o triatlo, né, natação, ciclismo e corrida. E principalmente a natação e a corrida, e o ciclismo, às vezes, a gente está sozinho. E assim, é uma grande oportunidade de pensamentos, de meditação e tal. Ao mesmo tempo que você está fazendo atividade. O pastor Cláudio Duarte, homem não faz não, mas é involuntário. E é interessante que eu já tomei grandes decisões na minha vida em momentos que eu estava fazendo esporte. Né? Pelo fato de você estar solto, estar livre, a cabeça... Tem horas assim, tem hora que até vai para pensamento ruim, né? Mas você tem que tirar, né? E volta para o pensamento bom, né? Então, mas tudo isso, eu acho que a chave é você encontrar algo que você gosta de fazer. Também acho, Luiz. Não eu acho ficar, que tá tudo aí. Se relacionar com pessoas que te levem relacionamentos saudáveis. Eu acho que as pessoas têm que pensar muito nisso. Então, se relacionar e escolher o que você gosta. Porque, Tanguy, você é médico. Eu vou te falar, o emocional, você falou, o mundo é depressivo. Eu falo assim, o mundo é depressivo, gente, porque tudo é depressão agora. Tudo você está depressivo, tudo você tem psicólogo, porque as pessoas não estão se importando com algo que é talvez tão simples. Gente, por que não? Você juntou com um grupo de amigos. Você conversa saudável, você brinca, você se diverte, você esqueceu de tudo naquele momento. Porque aquele momento, ele é tão especial, mas tão simples para você, que ele foi o suficiente para você. E pessoas que te ajudem, sabe, Fabrício? Que nessa nossa vida, Tanguy, que não é uma vida só que a gente se preocupa com saúde, muitas pessoas são danosas para a nossa saúde. E a gente tem que também observar isso, né? Então, eu acho que a gente precisa ser um conjunto mesmo. Saúde, educação, alimento. Porque educação é importante, que as pessoas não estudam hoje mais. As pessoas não leem, Tanguy. Elas são tão acostumadas com isso aqui, que a gente não lê mais, a gente não tem livro. Esses livros todos aqui, ó, estavam lá no meu escritório. E eu falo assim, cara, você já leu isso tudo? Já li. E tem livros ali que não são de contabilidade, que são livros que os meus clientes me deram, né? E eu fiz muito curso de autoajuda, de se relacionar em público, tem de livro como de falar saúde em mental público. aqui. Tem livro de saúde mental. Porque a gente precisa estar bem. 50 tons de cinza. É bom, gente, mas é bom também. É saúde bom mental. Também. Saúde mental. A mente precisa ter criatividade. Mas a gente leu a coleção toda a gente em leu 3 dias
depressão, né? Mas é verdade, a gente precisa, Tanguy, ter uma leveza na nossa vida. Eu acho que está faltando um pouco disso. Só que uma coisa que eu vou te falar, tá, Carla? A sociedade adoeceu, como eu falei. E a sociedade adoeceu principalmente, você sabe por quê, Tamires? Porque a mulher adoeceu. Quem foi feito para tomar conta da família toda? A mulher. A mulher. Ela foi pro mercado. Isso. A mulher, você pode ver, quem é que marca às vezes o dentista? A mulher. A mulher do cara. Quem marca o cardiologista? A mulher lembra, você está na época de fazer seu check-up cardiológico. Caraca, tô fora da curva. Mas a grande maioria é essa, grande maioria. Claro. E aí olha o que a gente diz, gente. A mulher especificamente, se ela não tiver esse planejamento de saúde, eu vou falar com vocês. Ela dói. Você tá lascada. Lascada, você sabe por quê? Todo mundo quer um pedacinho de você. Você tem que tomar conta do filho. É verdade. Você tem que tomar conta da casa. Você tem que tomar conta do marido, que é o outro filho. Se não tomar conta, ele rabisca a parede. Sim. Dá-lhe Patrícia. Ele rabisca a parede. É mais uma Você tripla tem jornada. que tomar conta da família. Toda, às vezes, antes e depois de você. Antes e depois. Quando você não tem que tomar conta dos vizinhos ainda. Tem Sim. que ajudar um vizinho que está assim, que está passando mal. Você tem que tomar conta. Você tem que tomar conta do trabalho que você saiu para poder ter um trabalho, que você queria ter um trabalho. Porque depois da Revolução Feminista, a mulher falou, eu quero direitos iguais, mas nunca foi igual. O homem falou, você pode fazer o que eu faço, mas eu não vou fazer o que você faz. Isso aí. E aí faltou alguém nessa história, não, Tamires? A gente, né? A gente. A própria E pessoa. o que acontece é que a mulher adoeceu. Então essa é a dica para as mulheres, gente. Se vocês não reservarem um tempo para você fazer uma atividade física, para você dormir, para você trabalhar a sua saúde mental, fazer uma aula de meditação, fazer um yoga, fazer um pilates. Eu falo mesmo, se você não botar a pata de tigre aqui, a pata aqui, irmão, eles te amassam. Você tem que falar, olha aqui, esse espaço aqui é meu, Verdade, a vida, não né, marque faz isso. A vida nada faz nesse isso. horário, porque senão eu vou adoecer. Então, por exemplo, toda quarta-feira eu jogo bola, de 7 às 8. Então, a Patrícia já sabe, ela não marca nada. Se eu tiver algum evento, é depois das 8. Então, Porque eu falo, é o que você gosta é de o fazer, meu o que você horário de dedicou jogar para minha aquele bola. momento. Assim como você, Fabrício, você deve ter seu Fabrício, horário. quantos dias você malha, cara? Né? Porque Todo qualidade dia. de vida... Todo dia. O previsto são 6 dias na semana, mas raramente eu consigo 6 dias na semana. Mas no mínimo quanto? 5. Se eu não viajar, 5 dias na E semana. você, é normal. isso te atrapalha no seu empreendedorismo? Me programo. Você se Acordo programa. 4 horas da manhã, durmo 9 e pouquinho. Dorme cedo. É. E assim, isso é até interessante, porque quando eu comecei a fazer atividade física, eu achava que os caras que faziam atividade física de madrugada eram loucos, né? Só eu comecei a fazer no final da tarde, mas minha esposa reclamou. Aí não Não pode. posso contar com você para mais nada. Espero que ela esteja me ouvindo. É o que o Tanguy falou, é o que o Tanguy falou. Você viu? Ah, tá atrapalhando? Você não pode contar comigo? Então, beleza. A partir de segunda-feira eu começo às 5 da manhã. E virei a chave, assim, do dia para de uma sexta para uma segunda-feira. E aí mudei a rotina, passei a dormir mais cedo. Descobri que dormir cedo é bem melhor do que dormir mais tarde. É diferente. Dormir cedo, às acordar 7, cedo, né? diferente às 7 horas de sono que Tem você muito vai a ver isso, dormir. Tanguy, você tem que dormir Você vai 8 horas? dormir 9 horas da noite ou que você vai dormir 11 horas da Saúde. noite. É diferente para mim. As 7 horas de sono que normalmente eu tenho, que quando começa às 9 e pouquinho, é muito melhor do que aquela que começa às 11 e pouco. Olha só, Tem o sono, diferença? o sono Tô falando ele- assim, a quantidade de horas que dorme Sim. ou o horário que dorme. Sim, vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, sono é intimamente relacionado à saúde. A gente diz que o sono muitas vezes é o elo perdido entre a saúde e a doença. O estudo do sono, ele começou, gente, em 1980. E aí a gente tem que entender um pouquinho de mecanismo de sono. Olha só, Carla, nós temos 5 fases de sono, para traduzir mais rápido. Fase 1 e 2 é fase de stand-by. É aquela fase, não tem televisão que você aperta, se eu chamar Carla, você já acordou. Ok. Fase 3 e 4 é sono profundo. É aquela Balança. fase que você levanta aqui, a mão cai. É aquela fase que você cai de lado, você fica. Essa fase é a fase que você produz os hormônios especificamente. Você produz o GH, que na verdade é um excelente rejuvenescedor, que é um emagrecedor. E na verdade você entra na fase 5, que é a fase de processamento, de memória. As pessoas que não dormem bem ou não entram na fase 5, elas começam a ficar esquecidas. Gente. Então, Tô entendendo tudo agora. sim. O que Ô, Milza, acontece- deixa eu só falar aqui. Ah. Ô, Milza, você tá assistindo a gente que eu sei que você tá comentando aqui direto. Isso é pra você.
Isso é pra muita gente. Pra muita gente. Você fala com a Milza Mas- assim, Milza, a tábua da live, 1h da tarde, 5 horas, Milza, tá. Ah, peraí que eu esqueci. Peraí que eu esqueci. Mas isso, aí a gente está falando, então, sono é intimamente relacionado à memória. sim. Isso tudo aqui demora mais ou menos 1h30 para acontecer. Depois você entra na fase 1 de novo, que é sono Então, superficial. é cíclico. Sim, 1h30, 1h30, 1h30. Você, durante a noite, você precisa de ter pelo Você tem menos várias 4, fases. no mínimo 4 fases. No mínimo 4. Se cada fase dura 1h30, você tem que dormir no 6 mínimo horas. 6 horas. A pessoa fala, mas eu durmo 4 horas e me sinto bem. Você é um sério candidato a ter problemas de saúde. Sim. Tanto é que a falta de sono ou trabalhar em turnos é considerado por muitos países já de um causador de câncer. O pessoal não fala isso, porque senão vai ter uma epidemia mundial. Mas o problema todo do sono à noite, o sono, ele influencia intimamente a nossa saúde. Sim. Quantas horas, Fabrício, dorme por dia? Vamos ver, Tinha que- vamos ver. não, ele vai realmente. dormir 9 horas da noite, ele falou. Não, mas que hora? Ele acorda Eu 4 da durmo- manhã. A minha média é 7 horas. 7 horas. 7 tá bom. E entre- você entre tá s- bem com 7 horas? Entre 6 e 8 horas tá bom. Pelo menos uma vez por semana eu tento dormir um pouquinho mais e consigo. Consegue. Entre 6 e 8 horas tá bom. Tá bom. Tá bom Você isso daí. acha que pessoas que perdem muito a noite, vamos esquecer um pouco Sim. assim, não importa o motivo. Sim. Porque tem, hoje em dia... Não, às vezes é médico, o cara é Isso, plantonista, às vezes o cara é médico, enfermeira, hoje o um mundo depois da bombeiro. pandemia mudou, porque Sim. tem gente trabalhando, por exemplo, começar a trabalhar Deixa eu meia-noite te e indo falar, meu direto. amor, 20% da população mundial trabalha em escala. Isso que eu ia te falar, É muita então. coisa. 20%. Então, É pra vamos manter lá, o a sistema, pessoa que né, dorme, por isso que eu te perguntei se é a quantidade ou é a hora. Quantidade e a qualidade. Entendi. Só que o sono de dia, ele não é a mesma coisa que o sono Não da é noite. revitalizante. Então, como aquele, da a noite. Ele falaram não aqui, é então aquela tanto- pessoa que dorme de tarde. Sim, vamos lá. O nome disso daí é sono binário. O nome disso se chama siesta. Vários países têm o sono Tem a binário. siesta, é. Ou seja, a pessoa come, depois que você comeu, grande parte do sangue é desviado para o intestino, para poder fazer digestão e absorção dos nutrientes. E aquilo dá o que a gente chama de maré alcalina, ou lombeira. Não tem aquele cansaço, aquela sim, vontade de aquela dormir? é. Esse soninho, Você depois quer do tirar depois almoço, do almoço? é maravilhoso. Entre 1 e 1h30, no máximo. Quem dera. Porque senão você atrapalha a pressão do sono da noite. Entendi. Porque que eu, que- por exemplo, se eu dormir de tarde num sábado, Sim, eu não consigo dormir à noite mas direito. é esse que é o negócio. Só que aí, Carla, a gente tem que entender. Então, alguns países que têm sono binário, por exemplo, na Grécia, em Portugal, na Argentina, na Itália, a incidência de infarto é muito menor. Quem tem esse sono binário. É, eu já li uma pesquisa sobre isso. E aí o que acontece? Mas isso é uma siesta, não é a pessoa que Não é- troca o mecanismo de sono Entendi. da noite pelo dia. Entendi. Ou seja, ela Por quê? dorme um pouquinho durante o o dia, você tem poluição sonora, Sim. a luminosidade é diferente. Não é um sono tão tranquilo igual o da noite. Não é. E nós temos que entender o seguinte, nós temos uma glândula aqui no meio da testa chamada pineal, que é o nosso terceiro olho. Ela é que regula a nossa liberação de melatonina, ela é que orienta, por exemplo, quando chega a época de lua cheia, as maternidades ficam muito mais cheias. Gente. Nasce muito mais gente na lua cheia. Olha, A gente é muito mais influenciado pelos planetas, pela Lua, pelos satélites, do que a gente pensa. meu pai Você tá fala falando que... isso como médico mesmo? Como é sério? médico, como Nossa, médico. Meu pai já falou Olha só. Isso diferente. é, não, porque é Sem verdade. dúvida. Meu sem pai dúvida. fala que é melhor produzir filhos na lua cheia. Ele Aí, ó, nascia na lua você cheia, tá eu não vendo? sabia. Então, mas nasce. Você pode perguntar para os obstetras. Pergunta para ele, é verdade que a maternidade... Sim, eu já trabalhei na Promatre já. Eu comecei o meu primeiro estágio, foi no Hospital dos Ferroviários, lá com o doutor Quer Heraldo. dizer que nasce mais na lua cheia? Nasce mais na lua cheia. E aí... Agora eu entendi, porque quando você nasce, a pessoa olha, isso aí tem cara de lua. Tem cara de lua. Você com carinha Carinha redonda. redondinha. E aí o sono, ele é intimamente relacionado a todo o nosso mecanismo. Então, durante a noite, só para vocês terem noção. E aí vem o que a gente diz que um elo se comunica com o outro. Durante a noite, nós liberamos 2 hormônios principais. Quais são esses 2 hormônios? Ai, Um eu já falei. fugiu. GH, né? GH, que é o mas hormônio do crescimento. Para que serve GH? Para crescer enquanto a gente cresce. E depois que para de Crescer crescer, enquanto dorme, né? ele é o principal rejuvenescedor. Sim. Quem dorme melhor é mais jovem, a pele fica melhor. Ai, gente, então é por isso que eu sou Dormir assim. rejuvenesce. Sim, um é o GH. E o segundo? Não sei. Nem eu faço a mínima ideia.
A única coisa que eu libero Melatonina. Ah, eu tava na... Melatonina. Gente, o que é a melatonina? Isso é muito legal da gente falar, porque é o seguinte, o nosso cérebro, desse papo, a nossa... gente, podia ficar aqui a noite toda. Fabrício falando dos desafios lá dele e Tanguy dando as orientações pra gente. O nosso terceiro olho, que é a pineal, aonde que ela fica localizado? Num lugar que a gente chama quiasma óptico, que é no cruzamento dos dois olhos. E ele capta o quê? Luz. Luz. Então, quando não tem luz à noite, o nosso cérebro produz melatonina. Então, você imagina o seguinte, vocês são as células e eu sou a pineal. Eu vou liberar melatonina para vocês para falar o seguinte, eu sou a pineal da Carla. Gente, Carla está dormindo, pode desacelerar. Só vamos manter função básica. Ou seja, vocês vêm numa produção de 100 km por hora, vocês passam para 30 por hora, que é só manter respiração e manter o corpo vivo. Só isso, eu não preciso fazer mais nada. Ou seja, eu saio de 100 e venho para 30. Isso rejuvenesce. Você já imaginou isso durante de 6 a 8 horas por noite, durante uma semana? Se você faz isso daí, isso é quase 30%. Entendi. Você economizou 30% de energia, você economizou 30% da célula, ela envelhece menos. E aí o que acontece, para vocês entenderem então? A melatonina ela é um sinalizador. Aquela pessoa que toma melatonina achando que vai substituir o Rivotril, esquece. O Rivotril ele dopa o seu cérebro, que é o clonazepam. Sim. Clonazepam é o quarto qual medicamento. É a função da melatonina que todo mundo pede? Você vai precisar, você traz melatonina para mim, pelo amor Vamos de lá, Jesus. meu amor, é isso que você tem que entender. Qual é o problema todo? Eu não falei que a melatonina é produzida pelo nosso corpo de forma natural? Sim. Só que nós temos um fator que é chamado energia eletromagnética eletrostática, que interfere na produção da pineal, interfere na produção de melatonina. Então a gente está começando a ter um déficit de melatonina porque não está produzindo. Quais são os equipamentos que fazem o nosso corpo produzir menos melatonina? Os equipamentos. Dormir pouco e Não, luz. quais equipamentos? Eu quero saber, equipamento celular. em casa. Telefone celular. Televisão. É o primeiro. Televisão não. Não. Telefone celular, ele recebe energia eletromagnética o tempo todo. Uma dica para vocês, o telefone celular não deve dormir com menos de 2 metros de distância de você. Porque nós temos uma energia... Tamires, o seu deve ser 5 centímetros. Só para vocês Vai entenderem. trazer. Nós temos uma energia... mesmo, gente? Só para você... Interessante. Isso é chamado de toroide. O que é a toroide? Você imagina que eu tenho um pneu de caminhão aqui, ó, que é a minha energia. Você está sendo influenciada, você está sendo influenciado pela minha energia. Assim como eu estou sendo influenciado pela energia de vocês. Não tem quando você sai de perto daquela pessoa, Carla, que você fala assim, nossa, que pessoa parece carregada. Que energia não ruim? Tem. Isso é real. A gente vai lá pro centro Isso não é e faz imaginário, descarrego. não. Energia, tudo é energia? Isso se chama física quântica. E a medicina está aprendendo cada vez mais isso. Em relação Eu a vi essa... isso em Vingadores. E aí, mas é isso daí. Mas é verdade, não, E tô aí, brincando, mas é verdade. Nós temos essa toroide. Eu acredito nisso. E essa toroide ela é influenciada. Então, quando você for dormir, deixa o telefone carregando no outro quarto. Ele não pode servir de despertador para você. Coloca um outro despertador, qualquer outra coisa. Mas ele interfere a nossa produção de melatonina de forma natural. Entendi. Esse é um aparelho. Então a gente já resolveu um problema. Qual é o segundo aparelho dentro de casa que a gente acha que é nosso amigo, só que é o nosso inimigo bombardeando nosso cérebro o tempo todo? Qual? Luz. Luz não. A luz está apagada. Dormindo, tá. Dormindo? Qual? Qual o aparelho que interfere na Relógio. produção de melatonina? Não. O negócio roteador da internet. Roteador da internet. Só para vocês terem uma noção. O roteador ele emite ondas que atravessam uma parede de 20 centímetros. De concreto. O roteador, o nosso cérebro, a nossa calota, tem 2 centímetros de espessura. Ele é bombardeado o tempo todo. Vocês imaginam o seguinte, no prédio que eu moro são 144 apartamentos. Eu vou chegar 10 horas da noite, a hora que eu quero dormir. Aí, galera, todo mundo, hein? Desligar o roteador, hein? Tomar pedrada lá de cima, se for o caso. Mas é isso daí. Então, o grande problema é que a gente usa a melatonina, Carla, como uma forma de repor esse déficit que a gente tem. Entendi. E aí você tem a sensação de ter aquele sono mais saudável. Tanto é que... Eu conheço muita gente que compra cápsulas de melatonina. Tanto é que quando a gente dorme em ambientes rurais, o nosso sono é muito mais restaurador. Eu dormi com em Pedra Azul essa semana, segunda, terça e quarta, É outro nível. Aqui. Você não ouve nada, é só barulho do... Aí de manhã a Siriema cantando Mas de aí você manhã. entendeu? É verdade mesmo, tem razão. Então- você tá longe de, tipo assim,
eu durmo com a televisão ligada, eu sei que é péssimo, mas Péssimo. se eu tiver a televisão, ela vai ficar ligada, a Marcela fala que eu durmo em 10 segundos, mas ela vai ficar ligada, depois tá o programa para desligar, mas eu durmo com ela ligada. E aí, pra mim, é muito sofrimento quando eu não tenho a televisão ligada, eu fico louca, parece que eu rolo pro lado, rolo pro outro. Esses 3 dias, não tem televisão lá no quarto, lá na casa, só um frio danado lá em cima, 10 graus, 7 graus à noite. Eu falei, cara, não tem jeito. Eu assisti televisão na sala, até contei o pude, fui pro quarto, cedo, cobertor e pá. Eu não contei nem até 5. Dormiu. Você tem um momento, assim, que você dá aquela relaxada, você sabe que o seu corpo dá aquela relaxada. Eu acho que isso também, e é verdade mesmo. Por exemplo, eu atrapalho o sono do Marcelo. Porque ele fica incomodado. Enquanto a televisão não desliga, ele não dorme. Ele é aquele sono e acorda. É aquele sono e acorda. Ele acorda, abaixa a TV. Uma das coisas que eu consegui melhorar o meu sono, televisão eu tirei do quarto há anos já. No meu quarto nunca teve. Mas é não usar o celular e ler algumas páginas de algum livro. À noite eu dorme em cima de mim. Não consigo ler muitas páginas, porque mas aí você pega no cedo, sono mas lendo. Faço... Ou seja, está trabalhando a mente. Exatamente. Isso Mas ajudou bastante. Conhece, eu não sei se ele é psicólogo, se ele é Paulo Alvarenga? Paulo, acho que não. Chama PA. O apelido dele é PA. Ele é eu acho que ele é psicólogo, e ele é de Belo Horizonte. Eu assisti uma palestra dele, Tani, que ele, num congresso em São Paulo, um congresso bem grande, uma convenção em São Paulo, tinha mais de 1.500 pessoas. Ele falava o seguinte, a gente precisa mudar os nossos hábitos para evitar Alzheimer, por exemplo. Você passa todo dia pelo mesmo local para ir trabalhar. Tente mudar, tente exercitar. Ele estava falando o seguinte, quanto mais você exercita o seu cérebro, melhor para você lá na frente. E uma das... É verdade isso? Sem dúvida nenhuma. Você fazer exercício, ou seja, e aí eu voltei de lá brincando, por exemplo, com a minha manicure, que ela sempre começava do dedinho pra frente. Falei, por que você não começa do dedão? Aí ela falava, por quê? Pra evitar Alzheimer. Aí tudo eu falava assim. Aí eu ia no restaurante, o cara botava o garfo do lado. Falei, você não põe do outro lado? Não, porque é a regra do restaurante. E eu fiquei pensando, imagine a quantidade de pessoas e a quantidade de vezes que a gente faz a mesma coisa todo dia sem exercitar a mente. Sim. Aliado a tudo isso que você falou agora. Saúde, exercício físico, sono. Além disso, a repetição. Uma das coisas que a gente fala disso daí, Carla, a gente trabalha muito a parte de controle emocional, né? O controle emocional, uma das coisas que a gente ensina é a atenção plena. Ou mindfulness. Mindfulness é prestar atenção naquilo que você está fazendo. Eu li o livro de atenção plena. E aí o que acontece? Foi o que você falou. A maioria das vezes, 40% das vezes do nosso dia, o nosso cérebro coloca as nossas funções no modo automático. Por quê? Para economizar energia. Você sabia que o nosso cérebro é um computador. E ele consome 30% de tudo que a gente consome durante o dia. 30% é dele. Para ele não gastar tanta energia pensando, fazendo as coisas, ele coloca 40% no modo automático. Então, quando você está indo para o trabalho, muitas vezes você está indo no modo automático. Você já está pensando nas coisas que tem lá. A mulher é mestre para fazer isso. Mulher, ela está aqui fazendo uma coisa e já está pensando no filho, já está pensando onde que ela vai encontrar com o marido. Ela já está pensando em outra coisa. Aí daqui a pouco ela para, onde que eu botei a chave? Por que onde eu botei a chave? Porque ela não estava prestando atenção no que ela estava fazendo. Sim. Então, vocês sabiam que o cérebro da mulher é 20% maior do que o do homem? Sim. 20% maior. E aí, olha só, se ele é maior, ele processa mais rápido. A gente é mais inteligente, Também. Vamos lá, mas isso é verdade. A mulher é mais inteligente do que o homem. Olha só, homem olha, mulher escaneia, irmão. Isso. Gostei disso, hein? Ela já deu o diagnóstico. Ela já olhou onde é que está o brinco, se a mulher está de cílio, se não está, se ela tem silicone no peito, se ela está usando, ela sabe tudo. Agora ela fala assim, amor, você não tem nada para me contar, porque ela já sabe tudo. Já. A mulher escaneia. Só que vamos lá, o cérebro dela é maior, não é? Sim, mas ele... Ela precisa de mais tempo de sono. Sim. Para descansar. E ela não tem. Então ela já está se lascando. Porque tem umas que tem que acordar cedo, acordar o filho, vestir ele, levar para a escola. E aí, qual é o problema todo que a gente fala em relação à mulher também, tá, Carla? Você já ouviu falar da história da tartaruga e do coelho? Sim. A mulher é o coelho. Ela e a tartaruguinha vem lá, ó. O homem, como você brincou, a gente consegue fazer uma coisa de cada vez. A mulher consegue fazer 5. Só que, como diz a Pirelli, potência sem controle não é nada. O problema é que, quando você divide a sua atenção em muita coisa,
você não consegue acaba fazer. não fazendo aquela coisa tão bem feita. Sim. Quando a mulher se concentra para fazer, ela faz extremamente bem feito. Mas quando a gente começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu Alguma coisa vai corro dar o errado. risco de esquecer uma tábua. Eu corro o risco de fazer alguma coisa. No meu ciclo de vida, eu vejo muito mais homens com uma rotina alinhada do que mulheres. Mas é por isso, é porque o Entendeu? homem, se você falar uma coisa com o homem, peraí que eu tô fazendo isso exato, aqui. exato. Eu não consigo fazer outra Exato. coisa. Ele tá É fazendo verdade. aquilo dali. Só que é outra coisa que protege o homem, sabia? Olha só, o cara chegou para Protege. trabalhar. Protege. A cara do Fábio. Sim, protege, você sabe por quê? Deixa eu te falar. O cara chegou para trabalhar hoje. Na hora que ele estava indo para o trabalho, o carro dele deu defeito. E aí ele já chegou 30 minutos atrasado. Quando ele chegou lá no consultório, a secretária dele, uma faltou, só tinha outra. Então ele já chegou com 30 minutos atrasado, a secretária. Os pacientes tudo reclamando, tudo reclamando. Ele já não conseguiu almoçar porque ele teve que sair correndo para o outro consultório. Quando chegou lá no outro consultório, chegou lá, ele não tinha, o ar-condicionado da sala dele estava quebrado. Aí ele saiu de lá, foi para pelada. Quando chegou na pelada, o time dele perdeu de 5-0 na pelada. Aí ele foi assistir o jogo do Fluminense. Perdeu. O Fluminense perdeu de 2-0. Aí o cara chega em casa, Só pra variar. a mulher sabe de tudo isso que aconteceu. Sim. Tudo. Falou, pronto, ele vai dormir. Não vai dormir, ele já tá futucando. Ei, tô aqui. Aí ela vai falar, não é possível. Seu dia deu todo errado, irmão. Você quer namorar uma hora dessa. Não é possível. O mundo do homem é separado em caixinhas. Opa, Então você já tem a ouvi caixinha esse. do trabalho, você tem a do caixinha futebol. e você também tem a caixinha do nada. Você está pensando em quê? Em nada. Tô em Nárnia, É, tô em Como Nárnia. assim? Não, Em quem que você tá pensando? Não, ele Tô em estava Nárnia. pensando, mas ele não pode falar. Então ele fala na caixinha do nada, né? Você está pensando em quê? Em nada. É, né? E aí, o mundo da mulher... Mas viu, esse aí, naquela esse aí caixinha é o, do nada é uma esse aí é o farsa, você segredo sabe. da felicidade também, O né? mundo da mulher, gente, ó, Fabrício, o mundo da mulher, ele é planar. Ele é planar, por isso que ela consegue fazer um monte de coisa. A mulher tá aqui no telefone, assistindo a Ana Maria Braga, balançando o Balançando o carrinho do neném aqui e fazendo a comida. Ela tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque o cérebro dela é planar. Ela consegue fazer tudo. Só que se uma coisa, a empregada faltou hoje, ai meu Deus, O desequilíbrio. aí o cara chega em casa de noite, emocional. quer almoçar, a empregada faltou hoje, você não... Pronto, acabou o dia, não tem acabou. mais. E aí, aquilo tudo, a gente diz que quando você começa a entender o cérebro de cada um, você começa a ter mecanismos de proteção. E aí, a mulher ela tem que saber disso tudo também. Para quê? Para planejar melhor a sua saúde, para planejar melhor o seu sono, para planejar melhor a sua atividade física. A mulher, se ela não for contadora, a saúde dela está perdida. Muito pelo contrário. Mas aí, olha só. A Milza tá falando que foi levar o Matheus, o pediatra, chegou sem ele. Você sabe dessa história, Fabrício? A Milza contou, a Milza é a nossa parceira aqui, tá aqui. A Milza, a gente contou aquele dia no Assis, estava comigo. A Milza falou bem assim, dia, cara, uma vez eu fui levar o Matheus, o pediatra, saí do escritório, não sei o que, você acorda na... Cheguei no pediatra, cadê o menino? Tem um menino. Esqueci em casa. Eu fui assim. E ela tá me zoando aqui falando que eu li o livro Atenção Plena, mas só li, né? Porque praticar que é bom. Não, mas eu acho que, Então, gente, assim, eu acho que a gente tem uma profissão, e a gente não pode desmerecer nenhuma outra e nem achar que nenhuma outra profissão tem a pressão que a nossa tem. Mas a gente tem uma profissão onde o nível de detalhe e a quantidade de pessoas e detalhes aplicados a ambientes diferentes são muito grandes durante um dia inteiro. Então, assim, isso, assim, historicamente, a Carla tem muito mais tempo de mercado do que eu e a gente lida com muitos contadores o dia inteiro, e estamos lá no conselho. A gente não vê ninguém que tenha um ritmo de vida diferente desse um ritmo de vida com qualidade, na verdade. Essa é a verdade, com qualidade. Thaís, é verdade. Assim, Não, eu vou te falar que eu sou até, entre os que eu conheço, ela pessoal tem fala, exatamente, mas tem um assim, ritmo um pouco planejado. E aí é o que eu falo, né? Eu acho que o ritmo dos sonhos da Carla, os desafios que ela encontrou, fizesse com que ela tenha se planejado. Eu tô nesse processo também, de querer me planejar, porque isso já afetou a minha saúde. realidade- Eu não tenho dúvida que foi a minha profissão que Não, mas causou é porque isso. Eu na não tenho realidade a dúvida. gente começa, assim, a gente tá aqui falando de saúde, né? Eu tive um problema de saúde grave em 2006, eu não sabia nem porquê, uma doença rara chamada calásia, tá? Aí já deve ter ouvido falar, que paralisa o esôfago, né? Então, eu fiz uma cirurgia e tal, e aí tive que fechar o meu escritório obrigatoriamente. Aí o médico chegou fui começar a fazer tratamento em São Paulo, foi um cliente, meu amigo, o Antônio Luiz me ajudou. Falou, meu primo trabalha na Escola Paulista de Medicina e tal, você não quer ir lá, não sei o quê? Não, beleza, fui. Eu
perdi 20 quilos, assim, muito rápido, cheguei a pesar 55 quilos na época, perdi muito rápido, eu bebia água, vomitava. Aí fiz um tratamento enorme para refluxo, não era refluxo. Aí comecei a passar mal e perder muito peso, e vomitava, e desmaiava, não sei o que, uma porrada de coisa. E aí, cheguei em São Paulo, o médico falou, olha, o ritmo de vida que você não dá, você tem que escolher, filho. Você continua que você tá, você vai morrer, porque a doença é cancerígena. E aí eu falei, cara, e agora? Né? Então, eu cheguei, eu era casada, né, com o segundo marido, eu cheguei no Espírito Santo. Tá igual o Silvio Santos. Não, mas foi verdade, isso é verdade. Eu cheguei no Espírito Santo, bicho, eu preciso escolher o que é prioridade pra mim. Eu já tinha Luana, prioridade pra mim, minha filha. O resto, filho, desculpa, entendeu? E aí, eu estava separada. Não, aí eu era casada e cheguei e falei, cara, vou mudar minha vida. Separei. Falei, não tá me fazendo bem esse negócio. Segundo marido, não vou deixar outra coisa, né, acontecer, né? Mas segundo, terceiro também não fez tão bem, mas tá bom, a gente vai levando. Aí, separei. Aí, cheguei para meus pessoas que eu achava muito próximas, falei, vou fechar o escritório daqui a um mês. Não tem opção. Então, você fica com isso, beleza. Aí, cheguei, tomei a decisão da empresa. Aí, depois, falei, pô, eu tava pagando meu apartamento lá no Parque das Caçanhas. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu preciso fazer isso, né? Porque para minha filha tem que dar uma condição melhor para ela. Então, vou me preocupar com isso. Quanto que eu preciso para poder viver, para poder ir para São Paulo de 3 em 3 meses fazer tratamento? Então, eu fiz opções. Não me arrependo, faria tudo de novo, Tanguy. Mas você planejou Eu tinha 42 tudo, funcionários, eu tinha mais de 250 clientes. Eu estava num alto ritmo de crescimento. Eu fui o primeiro escritório do Estado a ter ISO 9001, a fazer PR, participação de resultado. Eu estava muito bem. Mas talvez se não tivesse feito isso, tinha morrido. Tinha morrido. Então, isso aí. Então, eu acho que é isso. Como o Fabrício falou, ele olhou, talvez por uma questão... Eu não fui estética, foi uma questão, uma necessidade. Mas eu acho que aquele momento ali me fez repensar tantos valores, tantos valores, que eu levo isso para mim até hoje. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o que realmente a gente precisa para viver bem. Tá? E eu não vou ser hipócrita de dizer que não é dinheiro, porque seria hipocrisia. Porque se a gente está aqui tomando esse vinho, a gente está aqui fazendo essa live... a gente trabalhou para isso. É porque a gente trabalha para isso, porque a gente tem coisas. Porque se você não trabalha, você não tem coisas. Mas, como o Fabrício falou, que ele toma uma decisão, não atrapalha a vida dele, porque ele escolheu, ele planejou, ele acorda 4 da manhã e ele está bem, dorme cedo, como você também hoje tem um ritmo muito diferente, chega um momento da vida que você pode fazer. E por que não? Por que continuar? Eu acho que é esse momento que também estava falando assim. Por que a gente tem que continuar com aquele ritmo? A gente sabe que não está fazendo bem, se dando desculpa, entendeu? É isso aí. Então, assim, eu acho que é isso. Por isso que eu falei, não jogue para o outro, né? Então, você está sempre se colocando uma desculpa. Eu preciso disso porque meu filho vai precisar disso. Eu preciso Não, gente. Eu sempre falei isso, as pessoas me criticam, porque eu falo assim, cara, a minha filha, ela vai ter que trabalhar, vai ter que comprar o carro dela. Eu não vou trabalhar para comprar carro para filho, me desculpa. Admiro quem faça, mas não vai ser o meu caso. Entendeu? Carla, o espaço que a gente vai andar na vida é a velocidade que a gente colocar pelo tempo que a gente colocar. Então, assim, eu optei por ir numa velocidade um pouquinho mais baixa, pensando em ter um tempo maior. Entendeu? Sim. E curtir a vida ao longo do caminho, até porque a felicidade está onde? Está lá num lugar que eu não sei onde é? Não, a felicidade está aqui, hoje. Exato. Amanhã cedo, depois da manhã, entendeu? Não está num lugar que eu não sei onde é. Então, quando a gente opta por viver a vida, e a vida tem de tudo. Tem trabalho pra caramba, mas... Tem diversão pra caramba também, tem se diversão, você souber. tem tudo. Aí vem lá no início da nossa conversa, que é o equilíbrio. Então, eu tenho um amigo médico, Alessandro, que um dia, pedalando, ele me falou uma coisa muito interessante. Fabrício, eu tenho amigos médicos que operam feito malucos. Esses caras, quando tiverem com 55, 60 anos, esses caras acho que não vão ter condição de trabalhar mais, pela vida que tem. Eu prefiro fazer um pouquinho menos, mas talvez conseguir operar até os 70. Né? Ou seja, é a velocidade um pouquinho mais baixa, por um tempo um pouquinho maior. E aí, Tanguy, que é médico, está aqui, acho que a medicina está aí, os hábitos que a gente tem hoje, a cabeça que a gente tem aberta para isso hoje. Quem não abriu a cabeça ainda que abra, né? Para essa questão da alimentação, da atividade física, do sono, do bem-estar, dos amigos, vindo para o lado do empreendedorismo, de você trabalhar a gestão, formação de equipe, ter todo um time junto contigo, para você ir mais longe. E ir mais longe de uma maneira feliz. Então, falou que o recorde de vida foi 120, né? 119. 119, pois é. O recorde de uma maratona
terminada está em 104 anos. Pô, um indiano correu a maratona com 104 anos, 42 quilômetros, olha que coisa linda. Então, por que não pensar nessas coisas, né? Então, tem muita coisa pela frente. Eu acho que essa ideia do ritmo tem tudo a ver, né? E, assim, a gente sabe que essa live, esse encontro não é um encontro só para contadores, mas a gente precisa chamar muito atenção para o ritmo da nossa profissão. E, assim, é muito comum, pelo menos no ciclo que a gente vive, pessoas em condições de saúde minimamente debilitadas num estágio de vida muito pequeno. Pessoas novas, inclusive. Novas, problemas de saúde. Você fala, não era para você ter isso com 30 anos, não era para você ter isso com 40. Então, assim, é realmente uma profissão muito desgastante. Mexer com o dinheiro das pessoas não é algo simples, não é algo que pese bem remunerado, como você se posiciona, né, Carla? É algo bem remunerado quando você encontra um nicho de mercado e se posiciona nele, como o Tanguy achou dele, como o Fabrício achou dele, uma distribuição de banana completamente diferenciada, com a qualidade, com nível ímpar. Então, assim, acho que cada um encontra a veia, a gente fala, e segue atrelada a uma condição financeira que lhe favoreça, mas também vinculada a um sonho que você tem. Mas, assim, o ponto é, a nossa profissão, a profissão de administrador e um pouco mais de contador, como é a gente, é uma profissão que você encontra um índice de pessoas debilitadas muito grande. Né? Você vê aí no final da vida de alguns colegas que você encontra, pessoas que falam, nossa, eu tô aqui altamente cansado e depressivo, muitas vezes perdeu a família porque teve que realmente dar atenção ao negócio do outro e esqueceu dele, né? Esqueceu a família dele. Então, assim, eu vivo isso há muitos anos, apesar de ter pouco tempo de profissão, 17 anos de profissão, a gente vê que isso é muito comum, né? Eu me lembro que há 10 anos atrás eu fui fiz uma semana de cursinho preparatório para um concurso, até eu descobri que eu não era a pessoa ideal para poder fazer concurso, que eu sou empreendedora, eu não saberia viver fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Como eu acho que o concurso público lhe proporciona essa rotina um pouco mais alinhada. E aí eu tinha uma colega, que ela trabalhava numa prefeitura aqui da Grande Vitória, ela descobriu um câncer... igual que o Reinaldo Giannichini teve. Linfático. E aí ela foi fazer um tratamento em São Paulo, desesperou, e ela foi nos maiores especialistas de câncer do país. E ele falou que 90% dos pacientes dele, 70% dos pacientes dele eram contadores. Ou pessoas que lidavam com o mercado financeiro. Então, assim, isso é um número muito significativo. Mas eu acho que ele pegou um viés, pô. Não. É porque um contador indicava pro outro. Pois é, mas isso mostra que tem muito contador doente. Não, coitado. Não é tudo isso, não. É porque um contador indicava pro outro. Eu tive câncer, eu outro também. Eu tive há 2 anos atrás, vai lá que ele me curou. Mas ela mostra um número muito significativo de contadores nesse consultório. E, uma coisa que você está falando, o nível de estresse, ele influencia muito na qualidade e na quantidade de vida. É isso que eu queria falar. Tá? É o nível de estresse que provoca isso, porque não é o dinheiro. É o nível de estresse, de pressão que você coloca em cima daquela causa. Né? Tamires, olha que coisa interessante. Eles fizeram um estudo, uma grande companhia aérea americana, os comandantes, eles se aposentavam aos 65 anos. 65. E aí eles fizeram a seguinte proposta para eles. Cara, você está com 65 anos, você tem todo o know-how, com mais de 30 mil, 40 mil, 50 mil horas de voo. Eu quero te contratar. Eu quero te contratar por mais 5 anos. Ou seja, você já está aposentado, eu vou te contratar a parte por mais 5 anos. E por incrível que pareça, 50% aceitou, 50% não aceitou. E eles resolveram fazer um estudo com isso. Desse pessoal que estava fazendo esse 50% que aceitou. Dos 50% que aceitou, a expectativa de vida deles foi 67,5 anos. Eles viveram em média mais 2 anos e meio. E os que não aceitaram? 82. Ou seja, você tem que ter um planejamento, inclusive, para tirar o pé do acelerador. Até porque a gente, como eu disse, a gente tem um tempo de vida útil. E se você não fizer esse planejamento financeiro realmente para você poder fazer isso daí, se você não fizer um planejamento de saúde especificamente... Financeiro, psicológico. Em todos os aspectos. Eu acho que o psicológico é muito importante, né? Que é aquela história da inutilidade que você tem, porque você vive escutando de contador. Se eu parar de trabalhar, eu morro. Tamires, mas olha só, uma coisa não é parar, outra coisa é você trabalhar o quanto você quer. Sim. Não, o quanto você quer. Você vai lá, como o Fabrício colocou muito, você tem que ter uma equipe, você tem que saber delegar, você tem que saber coordenar, você tem que ter toda a noção de liderança. E isso envolve planejamento psicológico. O cara tem que saber a hora de falar, olha,
eu não vou conseguir ficar à frente aqui, fulano de tal, você é capacitado, vem para cá, e eu fico como gestor aqui ao seu lado. Você tem que saber fazer isso. Aí também não tem ninguém substituível, né? Ninguém é substituível, né? Não, mas eu acho isso também. Inclusive, assim, eu tenho acompanhado algumas empresas que as pessoas estão envelhecendo dentro da empresa, chega ao ponto também de fazer mal para a empresa. Mal? Sim. Você precisa oxigenar. Então, Por isso que as grandes companhias têm uma data máxima de quantidade de anos que o cara trabalha, Sim. como Vale, CST. Conselheiros também. Esse cara só trabalha na minha empresa até 17 anos de empresa, depois disso não. É. Gente, tá muito bom o papo, a gente vai para 1h30 aqui já. Olha, Tanguy, Fabrício, que legal, né? Saúde, Foi pessoa muito bom, ali, né? ó. É, sem dúvida. Atleta e Exemplo, pessoa né? exemplo, né? Você... Olha a serenidade da pessoa. Não, é tranquilo, sossegada. A mulher tá aqui, já tô esperando ele chegar em casa falar aquilo ali que você falou. Ele Só vai fala viver assim que, amanhã. pelo jeito ali, ele fala, porra, faria mais umas 12 horas de live. A gente tava numa reunião calorosa no escritório hoje, ele falou assim, aí quando terminou, eu falei, bom, agora deixa eu pensar o que eu vou fazer. E a nossa live? Não, mas foi bem legal, assim, Tanguy, queria muito agradecer. Que conhecimentos, né? Eu adorei, né? Temos que fazer outras dessas, assim, com o Fabrício e com o Tanguy. Achei, e olha, sempre tem a live de fim de ano. Não, de fim de ano se prepara. Tá? Se prepara. Tem De fim de ano é no festa. restaurante, Vamos. tá? Já fala com a Paty. Queria agradecer muito a você pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida é corrida. Olha a vida de médico, né, gente? Né? Não, a minha não. Não, a sua não? A Tá minha bom. planejada. Ah, então tá bom. Eu sei que a do Fabrício também veio lá de Linhares, né? Muito obrigada por você ter vindo, né? Então você viajou, passou o dia, fez a estrada, né? Que não é, já é estressante a estrada, né? Veio com a gente aqui. Pra ele não é nada. Né? Eu acho que assim, o objetivo dessas lives, a Tamires fala muito isso, a Milza também, é sempre a gente transmitir conhecimento para as pessoas, diversos conhecimentos, não são só contábeis nem fiscais. Aliás, fiscal a gente faz muito pouco. Né? Conhecimentos que a gente possa agregar valor para as pessoas, né? Eu acho que isso é uma missão que todo mundo deveria ter na vida, transmitir algum conhecimento para alguém. Eu acho muito legal o trabalho que você está fazendo de família. Eu acho que é o alicerce também de tudo, né? Você tem uma boa estrutura, né? E a gente está levando para a escola agora também. Eu acho super legal. Tem um projeto a gente tem um projeto que é chamado Escola Saudável, só para vocês terem noção, do mesmo jeito que a gente ensina, o que eu te falei, educação financeira, a gente ensina toda a parte de inglês, a gente ensina a saúde nas escolas, vai do 1º ao 9º ano. A gente já tem vários municípios do Brasil, inclusive Linhares, já está em processo bem adiantado, que a gente apresenta para os municípios, Secretaria de Educação e para os prefeitos. Para a gente colocar o projeto implantar o projeto processo da educação. Do 1º ao 9º ano. Então a gente ensina para as crianças, por exemplo, a respeito de sono. E você tem dados para isso, né, Tanguy? Alguém já ensinou vocês a dormir? Não. Tem técnica de sono. Quer dizer, nós vamos fazer uma live de sono. Opa, só de sono. Precisamos. A gente ensina as crianças a meditar, que são técnicas que a gente usa da parte oriental, então no Japão, e melhora na China, até o rendimento das crianças, tudo. A gente ensina as crianças sobre carboidrato, proteína, gordura, vitamina, mineral, a gente ensina tudo isso. Chega no final do ano, as crianças sabem montar o seu próprio cardápio. Muito legal. Eu acho assim, eu acho que é isso, Tanguy. Eu acho que a gente precisa gerar esse conhecimento. E assim, agradecer você mais uma vez. Queria passar a palavra para a Tamires primeiro e depois para vocês dois fazer aí vender o peixe de vocês também, né? Porque vocês são empresários, são pessoas com saúde, com uma energia positiva. Acho que você faz parte. A nossa live também tem esse objetivo, sabe, Tanguy? Eu acho que o Gil escolheu o vinho certo hoje. Anzana significa parceria, né? Então, assim, acho que é isso. Acho que a gente é muito bom quando a gente ajuda e se ajuda. Esse é um dos objetivos da nossa live. E não desmerecendo, claro, ninguém que esteve aqui. Mas eu acho que esse conteúdo todo que você e o Fabrício trouxeram de saúde vem muito ao nosso favor, assim, né? O que a gente precisa mudar? Exato. Repensar. O que nós estamos fazendo de errado. Exatamente. Então, vou passar a palavra para a Tamires primeiro para fazer as considerações finais, depois para você falar um pouco desse trabalho e depois para o Fabrício também, né? Para concluir também, assim, as considerações finais dele. Eu fico muito feliz, Carla, da gente ter conseguido trazer esse tema. E aí eu pego a informação que você trouxe sobre que a gente fala pouco de informação fiscal, né? E realmente todo mundo espera que a gente venha falar de contabilidade, finanças e tributário aqui. A gente realmente falou poucas vezes disso, mas as poucas vezes que a gente falou, a gente teve um nível de audiência também muito significativo quando a gente falou desse tema. Isso mostra o quanto as pessoas dão importância
para temas ligados à saúde e o quanto as pessoas dão importância a temas ligados ao salário. Se a gente solta um pouco, há um mês atrás, uma live de imposto de renda, como a gente fez, a gente tinha muita gente desesperado. Há 3 meses atrás, quando ia soltar o edital do que ia fazer no imposto de renda, tava todo mundo lá, a gente brinca, olha os tarados aí esperando sair. É impressionante como as pessoas dão valor a isso e como elas esquecem que elas precisam discutir, buscar e ler temas voltados para a saúde. Então eu fico muito feliz de a gente ter conseguido trazer esse tema aqui hoje, com excelentes profissionais, figuras que não são só figuras que trazem a ideia da saúde, mas são figuras que refletem uma visão empresarial. Vocês dois são grandes empresários. O Fabrício é um grande empresário na região dele, com referência em gestão, principalmente em gestão de pessoas. A Docibela é uma referência em gestão de pessoas, apoiado pelo trabalho, né, também de vários profissionais que atuam na Docibela, mas sem dúvida o Fabrício é o grande mestre disso tudo. Né? O Tanguy, já disse, a gente já acompanha de anos, já conheço o Tanguy há 15 anos atrás, quando a minha sogra falava do Tanguy lá dentro de casa, e então, enfim. Então sogra. É porque sogra não quer isso, né? Esqueci. Não. E aí tem essa parte do casamento que a Carla quer falar de novo. Falando nisso, não nada a ver, mas o Ricardo Show mandou um abração pra você, tá? É isso mesmo. Então é isso. Obrigada a todos que nos ouviram. Obrigada a disponibilidade de vocês. Esse trabalho é um trabalho voluntário, né, que a gente faz aqui pelo Papo Técnico Confraria. Todos os nossos convidados vêm voluntariamente. Obviamente, todo mundo tem um objetivo pessoal e um objetivo profissional de estar aqui. Mas a essência de tudo isso é a parceria que a gente constrói ao longo dos anos. Né? O Tanguy está aqui pela relação de parceria com a Carla. O Fabrício está aqui pela relação de parceria comigo, com a Milza. E nós 3 estamos aqui a cada mês pensando, esquentando a cabeça, o que a gente pode trazer para poder oferecer para o público algo de melhor, e a gente realmente não ganha nada com isso. Então, eu acho que nem tudo é dinheiro, né? Tem uma essência por trás de tudo isso, tem um propósito por trás de tudo isso. E aí eu tenho só a agradecer. Obrigada. Gente, eu quero deixar como mensagem final para vocês o seguinte: se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Então, depois dessa livezinha, para um pouquinho, pensa hoje à noite, como é que está a minha alimentação? Como que está a minha atividade física? Como que está meu sono? Como que está a minha parte de controle emocional? Faça um check-up, sim. De vez em quando é importante fazer esse check-up. Só que o principal check-up que você tem que fazer é da autoconsciência. Você é responsável pela sua saúde. Não terceirize a sua saúde. Não coloque a sua saúde na mão do médico ou na mão do check-up que você vai fazer de 6 em 6 meses. Chama essa responsabilidade para você. E você vai ter certeza de que você vai conseguir fazer tudo o que você planejar. E você, dessa forma, eu falo que os nossos filhos dependem muito dos nossos exemplos. Porque as palavras convencem, os exemplos arrastam. Seja o exemplo que você quer que os seus filhos sejam. E pode ter certeza que vocês vão ter muita saúde, muita qualidade de vida e muita longevidade. Isso aí. Fabrício. Bom, eu acho que com planejamento, com equilíbrio, pensando em levar a vida mais longe, com saúde, com força, a gente, a cada dia, né, cada dia que a gente acorda, fazer a coisa que a gente gosta. Eu acho que o principal é isso, é achar o que você gosta de fazer, que com isso aí a gente se exercita, alimentação, tudo isso que a gente falou aqui, de uma maneira equilibrada, com sono bom, a gente pode chegar mais longe. E acho que a gente tem a oportunidade hoje, nós somos parte de uma geração, a gente nasceu, os dos 50 aqui, dos 40, né? Nasceu analógico, mas nos transformamos em digitais. E temos a chance de ter uma vida mais longa e temos a obrigação de chegar com mais saúde lá na frente. É isso aí. Obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.